Tá no ar mais um Toca Podcast. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo. E quem está comigo aqui, como sempre, a Lana. Hoje vamos conversar com mais uma pessoa bacana, mas de antemão eu vou te pedir o like para que se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tudo bem? Vamos lá então agora. Lana, quem é a pessoa incrível que nós vamos conversar hoje? Bom, ela é escritora, ela é psicóloga, ela também é um pouco atriz. E nós vamos saber disso com ela agora também. E é minha amiga, né? Uma grande estrela que está aqui com a gente, Tereza Caran. Seja bem-vinda. Que legal, que delícia. Obrigada. Tô amando essa ideia de estar na toca. Eu adorei trazer você aqui porque você tem muita história sempre para contar. Não paro quieta, né? Nunca, né? Não. E aí eu queria te perguntar, se já são 3 livros, né? Ou 4? Isso. 3. Isso. Publicados. Publicados. Uma psicóloga que vê a vida de um prisma diferente aí, vê a história acontecer na sua frente, divide um pouquinho da tua experiência com todas essas pessoas e acabam virando histórias incríveis para traduzir nesses livros todos, né? Como que essa experiência da psicologia, então, te trouxe essa ferramenta maravilhosa para a produção dos teus livros? A grande sacada é gente. Eu gosto de gente. E aí, assim, como se comunicar com elas? Há vários formatos. Então, quando eu escrevo, o meu desejo é que aquilo que eu estou colocando no papel ou no blog, né? Tem um blog aí já há 12 anos, que as pessoas leiam. Porque a psicologia é uma ciência densa. Então, a minha ideia é como que eu posso escrever, como que eu posso falar, como que eu posso comunicar essa ciência do comportamento humano de maneira que ela possa ser levada para a prática. Sim. Que essa é a grande sacada. Que legal essa fala, mas como é que eu ponho isso na minha vida? Então, a minha ideia é qualidade de vida. E a linguagem tem vários formatos para justamente chegar até as pessoas. É muito legal porque você é muito objetiva, você consegue ser muito direta e, ao mesmo tempo, emocionar muito com a maneira que tu escreve, né? Eu acredito que tem uma emoção, né? Sempre tem essa carga de emoção nas tuas falas ali, né? Tem. Eu costumo dizer que eu sou uma psicóloga apaixonada pela vida. A gente percebe. E eu acho que é exatamente isso. Essa emoção, ela vem para o material. E quando a gente trabalha criatividade, cientificamente também, diz que ela está ligada a um componente mais intenso emocional. Sim. Né? Então, se você é morno, cadê a emoção? Então, se tem uma coisa que eu não sou, é morna. Não, sou intensa. Quando eu fico brava também, sai de perto. Né? Mas essa paixão mesmo pela vida. Então, cada encontro, cada cliente, cada dia ensolarado, cada experiência nova, né, vem carregado de uma emoção. E aí eu quero compartilhar, eu quero dividir, né? Eu quero intensificar, quer dizer assim, perpetuar. E a maneira como as pessoas se expressam a criatividade é sempre delas, né? É muito diferente. A gente sempre conversa aqui no podcast com artistas que são músicos, escritores, poetas, né? Cada um expressa da sua maneira a vida, o sentimento, né? Eu acho que é uma experiência muito pessoal, muito íntima, né? É bem isso. E aí traduzir para essas letras aí é o desafio, né? Colocar no papel. É assim. É a minha história. É muito interessante esse lance do colocar no papel, porque o que eu fazia antes? Eu entendi uma teoria, eu lia um material, eu pegava um contexto científico, eu trazia para aquela realidade. Então, como que isso se aplica às pessoas à minha volta, aos clientes? Trazia para aquela realidade. Então, a minha escrita era vinculada a essa realidade. Aí foi muito interessante, porque um dos livros que eu escrevi, que é O Fluxo da Vida, do Humano ao Transcendente, é uma autobiografia. E assim, nunca passou pela minha cabeça uma autobiografia. É dificílimo isso, né? Eu achava tem que ter muita coragem de escrever a própria história, né? Falar de si, né? Eu achava egóico. Sabe, aquela pegada assim, nossa, a pessoa fala dela, né? Não, tem tantas outras coisas, né? E aí, mas eu tava em Xangai, em 2019, antes de estourar todos esses 2 anos. De pandemia. Tava com meu filho lá. Ele tava morando lá e eu fui, em outubro, passei um tempo com ele. E assim, eram 2 horas da manhã, a gente batendo papo.
Ele disse, mãe, eu vou ter que abrir outra garrafa de vinho. Conversar com você é muito gostoso, é muito bom. Você precisa escrever um livro sobre sua vida. Eu falei, eu escrever um livro? E aí ele abriu outra garrafa de vinho e a gente ficou batendo papo até as 4 da manhã, né? Nossa. E eu voltei com aquilo na cabeça. Eu escrevi um livro sobre a minha história. Sabe quando fica? É a sementinha que é lançada para uma pessoa criativa. Então, quando me vinha alguma ideia, eu rascunhava. Uhum. Eu rascunhava, mas ficou quase 2 anos aquilo, Caramba. tá? Ficou ali, aquela sementinha. Quando você percebeu que estava pronta para contar essa história? Ó, isso foi outubro de 2019. Uhum. Sabe quando que ela veio? E veio assim, ó, em um mês. Março de 2021. Caramba. Veio a história, sabe? Então, eu acho interessante que é alimentar a mente com situações, não descartar. Então, inicialmente, eu falei, tá estranho, né? Mas aí veio. E daí veio de uma maneira assim tão boa, né? Tão bem resolvida, porque eu acho que uma das maiores dificuldades, às vezes, é escrever de coisas que talvez não estão bem resolvidas na cabeça da gente, né? Também. Você tem que estar Tem. bem, né, para escrever Porque sobre você mesma, né? sim, porque é uma autobiografia. Então, sou eu falando de mim mesma, É. né? Aí, assim, eu já li algumas autobiografias que eu dizia assim, acho que essa pessoa escondeu aquela parte que não tá muito bonita, porque assim, tá muito bonita na foto, né? E a gente não é assim, o ser humano não é assim. A gente não é bonito, a gente não é instagramável o tempo inteiro, né? Nem um pouco, né? Nem um pouco. A vida tem altos e baixos, isso é normal, né? A minha motivação foi trazer uma Teresa verdadeira, que sofreu dores, desilusões, que sofre até hoje. Então, depois que eu escrevi essa autobiografia, eu tive inúmeros momentos de felicidade e inúmeros momentos de tristeza, né? Porque a Normal. história continua, A vida a biografia continua sendo, né? Opa. Enquanto eu estiver por aqui, ainda tem biografia. Mas eu quis trazer justamente uma Teresa que fala da psicologia, que usa a psicologia na sua própria vida, né? E que esse material pudesse servir de inspiração para as pessoas. Isso é Então, muito legal. os últimos capítulos, eu falo justamente de alguns diagnósticos da psicologia mais comuns. Tipo? Né? A depressão, a diferença da depressão com a distimia. Né? Distimia. A distimia é uma depressão leve e crônica. Parece, sabe aquela pessoa assim que você diz assim, ela é azeda, né? Ela é mal-humorada o tempo todo, mas assim, é morna, não vibra alto nem para felicidade, mas também não sofre tanto com a tristeza, é distímica. E tende a ser mais mal-humorada, sabe? Olha para a vida. É um tipo de depressão também? Ela é um gradiente de depressão. Olha. Ela é crônica e leve. Então, você vai dizer que uma pessoa distímica, você olha para ela e diz assim, sempre foi. Continua sendo. É distímico. Porque a depressão é diferente. Dela. É o jeitão, É que eu acho que quando daí você começa a dizer o conceito, aquilo que a gente não sabia conceituar, a gente começa a pensar, caramba, isso que ela tá dizendo, eu acho que talvez tem um seja a nome. vida toda. Tem um nome, É algo patológico, digamos, né? Tem tratamento? Sempre tem. Né? Então, ela provavelmente vai ser tratado com antidepressivo, semelhante a uma depressão e tal. Mas o que é mais importante nisso? Terapia. A pessoa primeiro tem que sacar. Ela não percebe. Então, a terapia serve para isso. Nossa, eu sou assim mesmo. Mas eu sempre lembro de ser sempre assim, né? Mas pode ser melhor. Eu posso vibrar de outra maneira. Né? E tem gente que foge da terapia também porque não quer se enxergar, né? Não quer olhar para si, né? Sim. Ou acha que é bom demais para dizer que tem um problema, né? Também. Porque eu imagino que o primeiro passo para você resolver qualquer problema é você identificar e assumir que ele existe, né? Sim. Mas a maioria das pessoas não
não querem Não se se colocar nessa, responsabiliza. não querem se colocar nessa condição de fragilidade, digamos, né? Tem isso. Fragilidade, vulnerabilidade. Uhum. Vulnerabilidade é uma palavra que está em alto agora, né? Uhum. É assim, a liderança precisa mostrar a sua vulnerabilidade. Você precisa mostrar a sua vulnerabilidade. Qual que é a ideia? A ideia é justamente dizer assim, gente, somos humanos. Sim. Erramos, temos falhas e deficiências. Só que quando a gente mostra nossa vulnerabilidade, a gente fica vulnerável, né? Ao ataque. Ao É verdade, ataque. é Né? Ao verdade. desmerecimento. É. Estamos destacando uma possível fenda ali pro, Exatamente. né? E aí vai ter gente legal que vai ajudar você a superar isso, né? E vai ser parceiro, e vai melhorar, e vai apoiar, mas também tem gente que vai aproveitar a sua vulnerabilidade para puxar o tapete de vez. Mas não tem dúvida. Exatamente. Né? E aí, uma boa terapia, cara, sempre faz a diferença. Eu digo sou isso. fã. Aliás, inclusive, eu arrisco a dizer que não precisa ter um problema para fazer terapia, né? Acho que sempre buscar o autoconhecimento é algo fantástico, é uma jornada e tanto, né? Transformadora. Eu gosto disso. Eu gosto de aprimoramento pessoal. O mais doido é que quando eu comecei já faz 30 anos que eu me formei. Nossa, esse ano assim, Abafa o caso, né? O meu já faz mais de 20 também. esse ano assim tem umas datas importantes, né? 60 anos da profissão de psicólogo regulamentada no Brasil Caramba! esse ano. E aí 30 anos, né, que eu me formei na Federal. Sim. E quando eu comecei a atuar, eu já coloquei no meu cartão, né? Porque antigamente você tinha que fazer o cartãozinho, né? E eu cartãozinho. coloquei, sabe, desenvolvimento pessoal. E assim, as pessoas não vinham. Por quê? Porque é bem aquilo. Eu não vou procurar terapia porque eu não tenho problema. A pessoa tem vergonha, né? Tem. Então era Ai. muito difícil. É dolorido. 20 anos depois, já tá muito melhor, porque hoje você fala de aprimoramento e eu fico tão feliz quando jovens adultos da idade dos meus filhos me procuram no consultório e a ideia é aprimoramento, Sim, eu desenvolvimento, quero ser uma pessoa melhor. autoconhecimento. Nossa, isso é fantástico. E como isso traz vantagens, né, para a pessoa, porque acaba se desenvolvendo tanto como pessoa que isso se reflete naturalmente, é tão inconsciente que isso se reflete naturalmente no teu trabalho, no teu Sim. retorno, nos teus ganhos, né? Sim. Pessoas que estavam ali estagnadas na profissão, que não vão para frente, muitas vezes, né, uma boa terapia, um bom projeto de autoconhecimento ajuda a liberar Acho de que a vez outras portas que autoestima, estavam né, deve dar fechadas, né? uma, eu acho que deve dar um Pra up na tudo, pessoa, né, até para sim. se sentir confiante de encarar algum desafio Ah, maior. Por isso que eu gosto de usar o termo aprimoramento pessoal. Sim. Eu não coloco assim, aprimoramento pessoal e profissional. Não, é aprimoramento pessoal. Ele vai refletir, sim, na sua vida profissional. É batata, né? Tranquilo. Então, é gostosa essa mudança de ponto de vista da psicologia de 30 anos para agora, Sim. né? E o quanto os jovens buscam. Então, coisa sabe, boa. me deixa esperançosa, né? Que bom, né? Sabe, faz um bem mesmo. É porque muita gente, eu imagino que, eu não vou contar essas coisas para um desconhecido, imagina. Ah, mas você é conhecido. Não, mas imagina que vou contar para um conhecido, né? É, Esquece Acho que que um é uma. desconhecido é melhor, não é não? E esquece que é toda uma técnica, né? De você Sim. ouvir aquilo e ajudar essa pessoa a superar certas coisas ou muitas vezes entender certos sentimentos, né? sim. A minha linha chama cognitiva comportamental. Você falou, eu sou mais diretiva, eu sou mais objetiva, né? Sim. Então, assim, minha linha sempre foi mais científica. Então, hoje está em alta a neurociência. Então, Aham. neuromarketing, né? Neurocomportamento, tudo neuro, né? Neurolinguística. Neuroarquitetura. Só que eu vi funcionamento cerebral na faculdade. Imagine que eu fiz prova no primeiro ano, no meio dos cadáveres, lá na biologia, né? Aham. O cadáver lá no formol, o cérebro de verdade espetado. E aí você tinha que saber qual que era a patologia dele? Não, daí. Não, sabe o que é mais legal? Era o cérebro espetadinho, com numerozinhos. Eu tinha que Ah. dizer que área era aquela do Que área cérebro. faz Não o era quê? nem patologia, era Aham. como funciona o cérebro. Onde Uhum. fica cada coisa. Onde fica. Né? Então, é bem isso. Onde fica cada coisa, o que cada área do cérebro é responsável em termos de comportamento, de emoção, né? Tudo aquilo. Então, a neurociência vem lá. Começa lá E atrás, aí, né? o que ficou legal?
Naquela época a gente não tinha ressonância magnética funcional, né? Claro. Que é um avanço legal de você ver que área tá lesionada. Nós tínhamos o protocolo do Lúria. Uau, que isso? Imagine, né? Na Segunda Guerra Mundial, a turma vinha com a cabeça aberta. O Uhum. Lúria lá na Rússia pegava essas pessoas já com a cabeça aberta, o cérebro exposto, dava choquinho e ia identificando. Opa, deu um choquinho aqui, Qual que naquele tá mexeu o funcionando? braço. Ah! Nesse não mexeu, acho que essa área tá O cara, lesionada. ele entendeu que parte As do cérebro fazia o lesões. quê? Aí as lesões, Louco, hein? tá? Então, Gente, e aí foi muito interessante que quando a gente fez essa experiência. a gente teve que, é lógico que a gente não entendia todo o protocolo do Lúria. Aí nós tínhamos que procurar assim, você sabe alguém que teve algum acidente, mudou comportamento depois do acidente? A gente ia lá entrevistar para daí dar o diagnóstico. Então eu lembro que é bem aquilo, né? É um vizinho que não sei o que e tal. Pedreiro, Aham, caiu uma viga na cabeça, lesionou o cérebro. aham. A partir dali, imagine que ele era. Quando eu cheguei na casa, foi muito interessante. Era o senhor que a gente ia entrevistar com a esposa, mas você olhava assim e falei, nossa, parece a mãe dele. A mãe parecia, era uma crente, Aham. bem cabelo comprido, sem maquiagem, sem vaidade nenhuma. E ele, um homem grande, cabelo pintado, cheiroso, né? Eu falei, nossa, mas ele parece filho dela, né? Era marido, que mudou o comportamento pós-lesão. Ele ficou vaidoso, Ele não era. não era? Ativou o componente sexual nele, né? Mas também se perdia, não podia ir no mercado sozinho. Tá? Então, mas foi muito interessante, porque daí nós tínhamos o protocolo, que você ia Aham. verificar, fazer perguntas de alteração comportamental para dar o diagnóstico, né? Então, uma lesão cerebral numa obra mudou comportamento. Ele continuava andando, falando perfeitamente, mudou a personalidade. Caramba. Então, ela não reconhecia mais o marido com quem ele casou, Com que ela com casou. a que ela casou. Né? Mudou o Gente. comportamento pós uma viga cair na cabeça, né? E Louco, hoje né? você sabe pela ressonância magnética funcional que a área foi lesionada com um AVC ou mesmo com um acidente. Claro. Antigamente não. Então você teve muito material que era experimentação e daí você ia, né, colocando e ia ajustando. É muito interessante, né? Gente, e as histórias que chegam no teu consultório tem muito disso ainda, de pessoas que mudam, que entra uma, não precisa cair uma viga na cabeça não, tá? Mas que entra uma e sai outra completamente diferente depois de um período de terapia? Tem mudanças sim. Assim, Tá. transformadoras, assim, que a pessoa se descobre algo que ela estava guardado nela e de repente, Eu costumo dizer, quando a pessoa realmente quer. Então, assim, eu sou uma facilitadora no processo. você tem a técnica e tal, Eu tenho né? técnicas, eu tenho os protocolos, eu mostro as coisas, a pessoa vai olhar para si mesma. Ela que vai meio que agir por É. ela mesma, né? Então, assim, quando a pessoa tem sacadas, Uhum. você percebe, é impressionante, assim, muda a expressão facial, sabe? Tomam decisões radicais, sabe? Mudança, assim, de emprego, porque fazem todo um levantamento. Como é que tá indo a vida? Aham. Né? Eu tô ganhando dinheiro, mas eu tô usando meus dons e talentos, eu tô feliz? Não. Eu tenho que ter coragem para tomar decisões e alterar, né? Então, assim, mudança de expressão facial é impressionante. Muda o conteúdo interno, né? Muda a expressão facial, o esquema corporal. Então, eu vejo pessoas florescendo, Caramba, sabe? que Acho muito delícia bacana isso, isso, muito gente. gostoso. É muito bom. Mas é aquilo. Quem faz a jornada é meu cliente. Então, eu costumo usar 3 sacos para poder sobreviver emocionalmente. Claro. 3 sacos imaginários. Quando um cliente vem, eu abro lá, né? Tenho 3. Um é o saco do fracasso. É assim, será que ele vai fazer adesão ao tratamento? Será que ele vai fazer a parte dele? Né? Será que ele vai alterar isso que está sabotando a vida dele? Então, tem o saco do fracasso. Tem o saco que eu chamo de meia boca, mais ou menos. Né? Fez a caminhada, né? Mas fez até um pedaço. E tem o do sucesso, que é justamente quando a pessoa encara, faz aquilo que realmente tem que fazer para mudar Uhum. a si, o rumo da sua vida, né? Porque eu desejaria, quando a pessoa vem, que eu faça um diagnóstico, tem uma coisa no consultório que é assim, diagnóstico e prognóstico. Então, eu faço o diagnóstico, em cima daquele diagnóstico, eu já sei aonde vai dar aquela história.
Se a pessoa mudar, aonde que vai dar? Se a pessoa não mudar, aonde que vai dar? Aham. E às vezes eu aviso, olha, tá indo para um caminho que vai dar problema, né? Porque é prognóstico, se continuar assim, vai dar problema. Às vezes a pessoa não acredita, E né? vai E até vai ali só continuando. pra dar o problema. E dá o problema, né? E às vezes, quando dá o problema, sabe, a, a água bateu aqui. Aham. Aí, quando realmente não adiantou eu sinalizar, a pessoa tem que viver aquilo, afunda, aí emerge e aí Vai, muda realmente. muda realmente. E emerge com mais potência, Sim, via de regra, tá? Porque daí, assim, parece que teve que chegar no fundo do poço. pra ter Aham. coragem. Alguns não, alguns acompanham, são mais, acho que cerebrais. Acompanham, vão acompanhando, vão fazendo, né, algumas leituras e, opa, realmente esse prognóstico é por aí. É. Já mudam para melhorar. E um outro trabalho que eu sei que você faz e que você já tem, eu acho que um dos teus livros escritos, não sei se é o primeiro, e aí eu arrisco a dizer, que é o Psicologia Ambiental. Legal. O que faz essa psicologia ambiental, gente? A galera tem muito essa de ouvir falar em Feng Shui, de ouvir essas técnicas todas, mas não. A maneira como você coloca as coisas no ambiente onde você vive faz toda a diferença também, né? Faz. Conta um pouquinho pra gente sobre Faz. isso, porque eu acho isso fantástico. É muito doido isso, né? E como isso muda a vida da pessoa também, né? Sim, Às vezes a mudança de lugar de alguma coisa dentro de casa. sim. Porque influi. Então, a psicologia ambiental, ela estuda a inter-relação da pessoa com o meio onde ela está inserida, Certo. tá? Então, as cores, se tem iluminação adequada, se tem ventilação adequada, se tem cadeira ergonômica, né? Isso vai influenciar no teu estado emocional, na tua produtividade, na tua criatividade. E as pessoas às vezes não se ligam. É um quarto ou uma sala muito cheia de entulho e a pessoa vê que a vida dela tá atrasada, tá? Ai, às vezes é só desentulhar a casa, gente. Já ajuda. Já ajuda. Já ajuda. É. É muito maluco. Energia que flui, né? Porque assim, eu sempre gostei de arquitetura. Sim. Então, a minha ideia era ser arquiteta, né? Eu fiz ensino médio, eu queria fazer decorações. Naquela época, o meu pai disse, não, se você fizer o curso de decoração no Cefet, que é atualmente o TFPR, Uhum. você vai ser desenhista de móveis. Eu falei, pai, é isso que eu quero. Eu quero desenhar móveis. Mais 10? Né? Não, mas faça edificações, porque daí você vai fazer arquitetura, né? Desenho arquitetônico e vai ser mestre de obras. E era uma terceira coisa lá. Eu falei, mas eu não quero ser mestre de obras, eu quero fazer, né, justamente a parte interna. Que era a prancheta. E aí não adiantou, eu não consegui convencê-lo. Eu fiz edificações e eu pretendia fazer arquitetura. No fim, acabei fazendo a psicologia. A vida vai. A vida vai te levando, Arrumando, né? Agora, imagine que, na verdade, tudo tá. Você tem dons, você tem talentos, você olha para a vida de uma maneira que pode até acontecer situações que você diria assim, é percalço. Não, porque daí hoje que eu tenho psicologia ambiental, eu tenho toda a linha da edificadora que eu fui, então eu sou mestre de obras, tá? Então eu posso assinar uma planta de até 80 metros quadrados. Olha. 90% das plantas. Então, você viu que legal? Então, assim, não joguei fora essa formação, pelo contrário, me deu uma leitura espacial, que eu acho que todo mundo tem. Sabe aquela coisa foi tão treinado dos 14 aos 18, que pra mim, não. Qualquer um que entra no ambiente sabe que aquilo vai dar certo. Pra aquilo você pode encaixa ser na- óbvio, mas pra muita gente pode ter Não certeza que não é. E aí eu tenho essa leitura espacial. Uhum. E aí eu fiz uma pós-graduação em gestão da qualidade, que Aham. ensina justamente o destralhar, que são os 5 sensos da gestão da qualidade. Senso de seleção, você seleciona, descarta, né? Adoro isso. Ordena no lugar correto. Adoro isso, Adora? verdade. Adoro isso. Não, sério mesmo. Isso. Eu sou o cara de jogar as coisas Olha aí, fora. ó. Meu critério das minhas coisas, em algumas Etiqueta gavetas. tudo, Vai fazer mais de um ano que eu não uso. Isso, ótimo. Vamos parar para pensar se aquilo Exatamente. pode ser útil mesmo ou não, porque certas coisas não vão ser. Mas se daqui 5 anos eu ver que essa coisa lá que eu joguei fora poderia ser útil.
Cara, mas provavelmente é porque agora a minha cabeça mudou. Já mudou. Naquela época não era. Exatamente. E às vezes é melhor você não carregar 1 quilo de coisa nas costas e se precisar paga 10 anos no Mercado Livre. Exatamente. Nossa, não tô tão Bem ruim isso. então. E é uma ciência, É. né? Ó, é você Destralhar, seleciona, adorei isso. Adoro Né? isso aí. aí seleciona, descarta, separa, bem isso. Ordena, tem a maneira adequada de ordenar para que você ache o que você quer rapidamente, não fique procurando, perdendo tempo, né? Aí tem o senso de limpeza, Sim. tá? Adoro. Que o limpar, inclusive, é o não sujar. Então, tem Sim. técnicas para você não sujar, né? Aí tem saúde. Sim. A psicologia ambiental entra na saúde, porque a saúde envolve ergonomia, envolve o belo, envolve a saúde emocional também. E a Claro. autodisciplina, que é você manter aquilo, né? Então, é legal isso, porque você ajeita, você arruma, você limpa, você cria o ambiente e você vai fazendo todo dia e mantém. Eu tenho tempo livre sobrando, porque eu crio sistemas e faço tudo direitinho, tudo no lugar, tudo certinho. Gosto da ideia do armário cápsula, Sim, já tá? Então, muito eu bem falar isso, disso. não acumulo. Aham. E agora tô amando esse lance de não precisar mais imprimir nada, porque antes a gente jogava Excelente, um monte de né? papel, Também era gosto. arquivo para um monte de coisa. Tô amando esse Essa mundo mundo digital, é. muito. Pago as contas tudo Tudo no digital. no Não tem aplicativo, mais nada não de boleto, imprime de mais. papel. Exatamente. Diminuiu muito, né? Então, entra essa formação em gestão da qualidade com a formação lá em edificações. Aham. E aí, existe dentro da psicologia. Olha que doido. Uma A área para psicologia você ambiental. melhorar o É. ambiente onde você mora, onde você trabalha. Exatamente. E como isso influencia, né? As cores, Isso. tudo que você escolhe, a posição da cadeira. Que coisa louca, né? Bem isso. Parece e aí, óbvio, mas as pessoas não se ligam, não. né? Eu achava que era, por conta da formação, né? Então, não, isso é. E aí, de repente, comecei a receber o feedback que não. Então, sou uma consultora nisso, Que legal. né? Então, dentro da gestão da qualidade já era. Daí, agora uso o termo psicologia ambiental. E aí, tem aquelas questões já comprovadas por ressonância magnética e eletroencefalograma e batimento cardíaco, que é justamente a ciência comprovando que o teu estado emocional realmente foi alterado. Então não é eu gosto daquele ambiente, eu não sei por quê. Tem uma ciência ali. Eu Caramba. entro naquele lugar, não vejo a hora de sair. Tem né? muito disso, né? É, né? É. Aliás, eu quero puxar aqui a galera que está assistindo o programa, que está assistindo o Toca Podcast, escreve aí embaixo nos comentários se você já passou por uma situação dessas. Entrou num ambiente que se sentiu meio pesado, alguma coisa estava errada ali, né? E não era só na parte astral, não, Não. né? Às vezes um móvel mal colocado, uma Sim. geladeira de uma cor diferente, né? Tipo, deixa o ambiente diferente, né? Entulhos, né? Cor, entulhos, iluminação inadequada, Cara, iluminação é uma coisa que eu tá? piro nisso, né, amor? Eu gosto Fria, também. luz quente, falta de luz, falta de janela, sabe? De luz natural. Nossa, tem tanta coisa legal. Que influencia na Nossa! vida da pessoa. Sim. Olha quanta coisa. A pouca luz, né? Não vou dizer a ausência de luz, mas a pouca luz existe um momento correto para ela, né? Não, agora a gente não pode achar que deve se viver de pouca luz, né? Eu acho assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de luz indireta, essas coisas, Tá. mas não dá para ser o tempo todo. Não, tem um Não- momento certo. No escritório, por exemplo, não dá. Eu tenho que estar ali muito. Eu não posso estar tão relaxado a ponto de não conseguir produzir, né? E eu queria emendar uma pergunta para você aqui, que você falou sobre ainda sobre a psicologia ambiental, né? Normalmente, quem te procura para tentar entender um pouco mais sobre isso, mas agora eu tô falando na parte empresarial. Existe, por exemplo, sei lá, vou chutar um nome, vem aqui a Boticário e fala, não, eu preciso de você aqui para a gente criar um fluxo, para a gente, né, esclarecer essas questões na cabeça dos funcionários, para que eles tenham um fluxo de trabalho eficiente, ou uma grande fábrica, uma Votorantim, não sei. As empresas te procuram também, ou na maioria das vezes são os próprios funcionários que se veem na necessidade de buscar uma performance boa para atender o empregador, atender em casa. Quem que são os teus clientes? Normalmente, empresas, elas
acabam passando por redesign, né? Uhum. E aí é bem isso. Como criar esse ambiente para aumentar a produtividade. Então, às vezes já tem um espaço feito por um arquiteto, teoricamente bom, mas aí tá não é tendo... funcional. aí assim, tá tendo falta de produtividade, as pessoas dispersam, não têm vontade de ficar, então tem algo errado. Elas não Claro. têm, às vezes, tesão no ambiente de trabalho, no posto de trabalho dela. Sim, Eu acho isso teria que ser mais valorizado do que é. sim. E normalmente só as grandes empresas é quem tem um Uma orçamento condição, melhor, conseguem prover isso, mas eu acho que não depende só de dinheiro. Não, tá? Eu acho que é uma cultura É. que está sendo mudada, né? Porque é muito interessante, porque assim, existe o neuromarketing para as lojas. Então, nas lojas, cria-se a cor adequada, a disposição É o BI, das né? prateleiras, né? Uhum. Até o aroma. Uhum. A loja tem, né, o seu cheiro padrão. Nossa, tem Que loja produ- que eu amo entrar só pelo Que cheiro. produto fica em determinado lugar para chamar atenção. Tem todo um trabalho. Então, esse trabalho que é usado para venda deveria também ser usado pela empresa para que seus funcionários dessem, né, o seu melhor ali. Uhum. E é uma cultura que está sendo aos poucos mudada. Fora do Brasil já é mais. Já. Vamos dizer, aquela coisa que a gente vê na sede do Google. Isso. Então, já está sendo mudado. Eu já fui chamada para criar, assim, áreas de descompressão, né? Olha, Então, já que tem um gostoso conceito e de segmentar a empresa realmente em áreas conforme a demanda naquele momento, de entender o fluxo de energia do corpo. Aquilo que você falou, Paulo. Eu não posso trabalhar o tempo todo em meia luz, senão não vou produzir. Você dorme. Então, tem o horário certo, né, da luz amarela e da luz branca e o que você quer, né, para realmente tirar do seu corpo, Sim. né? É para relaxar ou é para eu estar ligado, né? Então, o que é importante? Ser humano de novo, entender o fluxo de energia do corpo. Nós não passamos 8 horas do dia, mesmo que a empresa queira, produtivos. Nós passamos poucas horas do dia produtivo. Tá? Mas para melhorar a produtividade, às vezes, uma meia hora de descanso, liga o cérebro, né? Se eu tenho um lugar para ir, liga o cérebro, desliga o cérebro para ligar de novo e produzir mais um pouco. Então, tem alguns empresários que já entenderam, e apesar de eles cumprirem o que a legislação fala, né, de horário comercial e tal, eles deixam o funcionário livre. Então, tem, assim, áreas que o funcionário pode ir. Sim. Ele dá aquela relaxada, ele pega um livro, né, ele cochila, aí ele volta e produz e faz a entrega. Às vezes o tal do cafezinho também ali. No fim da Exatamente. tarde, né? Dá um up, né? Que é o que acontece muito ali onde eu trabalho. Os advogados do prédio, cada um tem o seu escritório. Quando dá ali sua. Antes era 5, agora tá 10, 15 para 6. 15 para 6 o pessoal se reúne no café. Olha aí que legal. Assim, toma um café, dá uma risada. Isso é um momento para você mexer com o seu fluxo de energia, Sim. né? Porque a gente passa poucas horas em nível ótimo e varia de pessoa para pessoa. A gente passa uma parte em nível bom, né? A maior parte em nível médio. E aí, então assim, quando você descobre, eu acordo 5 da manhã. Nossa, Eu queria ser assim. eu não consigo. Eu acordo 5 da manhã. Eu acordo 5 da manhã e já acordo querendo escrever. Caramba. Você já acorda no teu ótimo. Já. Então. Eu acordo no meu ótimo. Olha que Tá. beleza. E aí é ótimo, porque daí é silêncio, nada começou, então eu vou produzir. E aí, quando tudo começa a acontecer, às vezes eu quero mandar uma mensagem, eu olho de gente, mas não dá ainda, eu tenho que esperar no Tem que mínimo 8 esperar. da manhã. né? Não inventaram ainda o sistema de programar para envio de mensagem, né? Né? Por Porque dia, na hora, né? 5 da manhã eu já deixaria programado para a pessoa receber Senão, às 8. senão a pessoa acha até que você tá pressionando, né? Nossa, tá mandando mensagem desde as Imagine, 5h30. já É chato isso, né? Tô acordada desde as 5, 8 já tô cansada. É. Né? Às 8 já tô cansada, já não tô mais em nível ótimo, né? O que acontece comigo? O meu primeiro paciente é às 8. Aham. Porque é o horário normal, né? Mas realmente, eu já não tô no meu nível ótimo, já caio pro meu nível bom. É lógico que meio-dia eu vou estar meio assim, né? Já fico meio assim, porque eu tô acordada desde as 5.
Se eu tenho paciente, eu tomo um cafezinho e eu tenho horário meio-dia, meio-dia e meia, que é o horário que eu atendo o cliente também na hora do almoço. Sim. Porque né? tem cliente que só dispõe dessa, É nesse dessa horário, janela, então, né? Isso. Exato, você tem que E aí eu adequar. tomo um cafezinho para mim me manter ligada, né? E às vezes, quando não tem cliente, eu tiro um cochilinho. O meu cérebro, ele desliga e liga Eu ia te 20 perguntar isso agora. minutos. 20 minutos. Eu não preciso de despertador. Sentadinha no sofá, perna esticadinha, eu sonho em 20 Isso é um minutos. relógio. Caramba. Meu Deus. Sonho. Vai pro sonho. E acordo, Sono rei. O sono, digo, o sonho tá no REM, No REM, tá no REM, né? e eu para ver como em 20 minutos eu realmente, o meu cérebro desliga e dá uma resetada. Mas é uma questão de hábito Que também, né? maravilha isso. Não adianta eu que não faço isso achar que no meu primeiro dia de soneca eu vá ter esses Não. 20 minutos cravado, todo É. esse descanso, né? Digo, acho que Já vem de um pensou? treinamento, né? E aí, assim, você descobriu o seu relógio biológico. O meu acordo cedo. Eu fiz a faculdade assim, às vezes eu tava cansada, tinha que estudar para a prova no dia seguinte, punha as crianças para dormir, pegava lá o paper, quando dava 10 horas, 10 e meia, eu tava caindo em cima do paper. Não tinha condições. O que eu fazia? Dormia. Punha o relógio para despertar às 4 da manhã. Nossa. Aí eu lia aquilo com um nível de produtividade muito maior que se eu estivesse brigando com o sono. Então, primeira questão é descobrir como funciona o seu relógio biológico. Né? Então, temos os matutinos, que nem eu, e tem os vespertinos. Meus filhos são vespertinos. Então, 10 horas da noite, estava eu embalando lá o bebê, e o bebê de olho aberto. Assim, Olhando, tipo, nada! já acabou? Nada, O dia? bem isso, né? Me dava um baile, os dois. Eles avançam na noite e na madrugada e dormem até mais tarde. Olha lá, é vespertina. Gente, eu de manhã não. Nossa, não Olha aí. vai, cara. Pra acordar às 8 é uma tragédia. Olha aí. O meu, Então, é o relógio biológico. O meu relógio É. biológico, assim, pelo menos o relógio biológico que tem funcionado pra mim é dormir da meia-noite às 7. Só que é aquela coisa, se eu dormir após a meia-noite, eu durmo mal. Durmo fácil. Tá. Graças a Deus, o problema de insônia, assim, é pouco. É raro. É raro, é mais aos domingos, assim, naquela ansiedade, né? Da segunda-feira. Da segunda-feira. A crise do domingo à Mas, noite. mas eu diria pra você que se eu conseguir dormir à meia-noite, às 7 eu acordo quase que automático também. Olha, viu? Mas É o que o teu corpo pediu. é É o duro, relógio biológico de é cada difícil um, eu né? conseguir cumprir isso todo dia, viu? Que loucura isso, né? Não, não tinha uma vez eu li em algum lugar que acho que na Idade Média o sono era fracionado, né? Digo, a noite não era dormida inteira, né? Inteira. Às vezes pela pessoa ter que sair, vamos dizer, fazer uma vigilância em volta ou algum trabalho que seria melhor à noite, né? Vai ver, a gente perdeu esse costume aí, estamos sofrendo por isso, né? Pois é. Tem um relógio biológico, o cérebro pede em torno de 8 horas, Pra dormir De bem, sono. né? né? Vai diminuindo com o envelhecimento. A gente fabrica menos melatonina, que é a substância que Não vejo gera na hora de dormir menos. o sono. Pra quê? Pra aproveitar o dia. Cara, o dia é muito curto. Nossa, eu adoro dormir. Não, eu sei, eu E é também. necessário. Não, eu também. Eu amo dormir. Mas a impressão que o dia tá tão curto assim é que a gente gosta de fazer tanta coisa. Isso é verdade. Entendeu? Assim, eu parece não que não vai dar tempo, né? de manhã eu acordo, faço uma parte mais leve do trabalho, assim, ler e-mail, tal, responder cliente. Olha, viu? Ó, a parte mais leve do trabalho de manhã, ó. Então não mas é horário. Não. Mas também porque assim, dentro da advocacia, os trabalhos mais longos não adianta eu começar de manhã para retomar à tarde, porque eu acho que eu perco a linha de raciocínio. Tá. Então eu tento tratar com os clientes assim, já responder alguém aqui de manhã, ver algumas publicações, algumas coisas, e vou pra academia. Tá. Ou saio correr. Aí volto, almoço, e aí eu pego pesadão do Aí escritório. vai até as 10 da noite, né? Até meia-noite. Essa semana inteira foi até 11 horas, meia-noite, né? Olha lá. Porque aquilo que você falou de ninguém te incomodar, acontece comigo depois das 7. Tá. Da É a noite. hora que o pessoal tá jantando, ou tá A pessoa já tomando foi pra banho, ou tá casa. assistindo série, e aí Tá. a hora que ninguém me liga, eu consigo Focar. ficar. Né? Aí o estagiário já saiu, tá bem. Só que acontece assim, eu ligo pro cliente também depois das 8, falo, ó, você me desculpa, mas preciso falar contigo Tá. agora, né? Até porque a maioria das pessoas também trabalha no horário comercial. E aí, não sei, pra mim é como funciona, né? Mas
eu gostaria tanto de poder todos os dias tirar um pouquinho de fotografia, fazer um pouquinho de exercício, ir pra não sei aonde, Dá uma assistir um equilibrada. pouquinho de não sei o que lá, Fazer sabe? tudo que você gosta num dia só. Eu acho que isso não é possível. Não, é não, possível? tudo num dia só. Não tudo num dia só, mas assim, ter um pouquinho de dificuldade, de prazer, dificuldade, de prazer. Isso é legal. É, tem que Esse é dosar. legal. Porque, ó, quando a gente pensa em... Vocês têm fórmula mágica, não? Não, ó, o que que é legal? Já que a gente não passa o tempo todo em nível ótimo, eu acho muito bacana isso. Eu tiro o cochilinho depois do almoço. Daí algumas pessoas dizem assim, nossa, e daí acordaria como é que era a mal-humorado. empresa? Não, coisa mais maluca, né? Eu em empresa, quando eu vou dar treinamento o dia inteiro na empresa, o que que eu faço? Tem uma sala onde eu posso ficar, eu quero tirar um cochilinho, sabe? E assim, desligo. E diga, fica a dica. Uma cadeira mesmo, me estico fechadinha, tiro meu cochilinho Mas tem que ser Sabe? zen pra Coisa dormir numa boa. cadeira, hein? Tem que ser zen. e daí volto a trabalhar. Então eu preciso que a minha mente esteja ligada para eu para eu fazer a entrega. Sim, Então eu deixo claro que eu funciono assim. sim, Né? desde o início, Então, né? se a gente não funciona o tempo todo em nível alto, em nível ótimo, Uhum. por que não? Eu caminho no meio do dia também. Eu vou na cafeteria no meio do dia. E agora eu tô com os atendimentos online, né? E aí, tô atendendo, faço uma parada de um cliente para o outro. Eu vou para as cafeterias da região. Então, é um pouco do prazer, sim. Por quê? Porque aquele horário, se eu quiser escrever, eu vou perder. Meia hora, 40 Claro, minutos, claro. uma hora Você vai ficar perdendo, tocando a ponta da faca. brigando comigo. Então, não é horário que eu vou fazer projeto, não é horário que eu vou escrever, eu não estou em nível ótimo. Então, aí é a hora de pôr um tênis, fazer uma caminhada. Não tem tempo para isso, o procurar espaços verdes. Então, você pode ir sentar na praça próxima de você, se comunicar com o céu, No com jardim a do teu árvore, prédio. no jardim. Sim, não precisa às vezes nem sair. É no jardim Mas de casa, não- no jardim do Talvez prédio. não seja uma coisa assim do ser humano moderno, essa coisa de só achar alegria, só encontrar o descanso no resort uma vez por ano. Não, tudo errado. Tem que ser Não, no não todo é- dia. Exato. Tem que ser no todo dia, É tá o que eu penso. corretíssimo. Não é uma coisa assim, meio que tipo, parece que as pessoas mudaram. Mas eu só me sinto renovado se eu ficar 5 dias em tal lugar. Na praia. Eu acho assim, o pessoal vem pra cá e se maravilha com Curitiba, com os parques. Aham. Por isso eu faço questão quando eu saio pra correr e passo ali pelo Bosque do Papa e vejo um Um turista. turista ali, eu meio que sabe quando você dá um jeito e fala, tá aqui que eu tiro a foto pra você, só pra perguntar o que ele acha. Tá, legal. E aí você fala com o cara e o cara, nossa, tô adorando tua cidade. E aí eu olho pra ele e falo assim, cara, que legal esse teu feedback, porque não é só eu então que eu realmente gosto demais Tem daqui. qualidade de vida aqui, a gente precisa E aproveitar. E aí o pessoal Todo vem dia. pra cá, elogia, e quem é daqui não faz. Não faz. Uhum. Fala, meu, que absurdo isso. Eu creio sim, no todo dia. Nós não somos multitarefas. Aham. O cérebro é monotarefas. Ele precisa fazer uma coisa de cada vez para fazer bem feito. Quando ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele gasta energia para tentar fazer. Não sai bem feito. Então, se você consegue identificar qual é o teu fluxo de energia do corpo durante o dia, e você fraciona, é para fracionar mesmo, é para ir fazer compra no mercado no meio do dia, porque naquele horário você não vai produzir mais nada mesmo. Se você tem Sim. essa possibilidade como autônomo, né, Sim, faça. sim, sim. Quando é funcionário, muitos o que eles fazem? Eles enrolam. Não adianta, eles enrolam. Vai Isso. acessar o WhatsApp, o produz, Instagram, não vai dar uma olhada, produz. fica no celular. Fica com a tela aberta lá, não produz, Você fica olhando para as percebe coisas, não Você produz. percebe o alt tab a hora que você entra na sala, você vê aquele, opa! Não produz. E quando o empresário tem uma visão bem consciente do que é ser humano funcionando e produzindo, né, ele cria uma estrutura no ambiente onde ele pode dar essa possibilidade. Eu lembro de um empresário que ele Afinal, chamava não de somos bandejão. máquinas, né? Não somos máquinas, né? Exato. E sim, nós somos uma máquina muito interessante que precisa ser estudada. Mas não uma máquina de ligar e desligar. Nós somos e- uma linha de montagem. né? Não, longe disso, né? Tá? Que vai realmente dar resultado, né, o tempo todo, como uma Robozinhos, máquina programada só para aquilo, né? A gente Não. tem sentimento, a gente tem amizades no trabalho, tem Sim. tantas variações, né? Sim. Dá pra dizer que seria, então, talvez
isso que tem acontecido, como, por exemplo, isso que acontece lá na sede do Google, isso que você está falando de criar esses núcleos dentro da mente de trabalho, esses núcleos para tentar dissolver um pouco a maluquice ali do emprego, não seria talvez a terceira geração daquilo que se começou lá atrás com o Fordismo, né? Aquela coisa da linha de montagem que o Chaplin até brincou com isso, né? Nos tempos num modernos. num filme, né? E aí veio depois o modelo toyotista de produção, aquela coisa em que você faz os núcleos de trabalho, meio que todo mundo toma mijada junto, né? Mas um cuida do outro para não fazer besteira, né? E hoje, agora, isso que você está falando, eu nunca tinha parado para pensar. Seria talvez essa terceira revolução do mercado industrial, vamos dizer assim? Porque a revolução industrial que prometeu qualidade de vida não trouxe. Então a gente tem que redesenhar. Certo. E aí, como é que redesenha? Aí hoje a gente tem fortemente a neurociência. Então, se o empresário está ligado em produtividade, ele quer realmente entrega, quer um funcionário motivado, quer menos sabotagem, né? Isso é verdade. Ele precisa fazer um trabalho vinculado a realmente ser humano. E aí entender como a gente funciona. Qualidade no trabalho, né? É verdade. Sabe? E aí, quando você pega empresários assim, é muito legal, porque eles cumprem as leis trabalhistas, mas eles identificam o seu cliente, as demandas. Então, às vezes é melhor pedir algo sabendo que o fluxo de energia da pessoa é melhor no dia seguinte. Então, assim, não quero para hoje, de qualquer jeito. Eu sei que funciona melhor. Então, não adianta vir pedir algo para mim 4 horas da tarde se eu estou numa empresa. Eu já estou em fluxo de energia baixo. Tá? É melhor me dar o tempo para eu fazer no dia seguinte. No dia seguinte eu vou pegar aquilo e vou fazer a entrega em pouco tempo, porque eu vou usar em pouco tempo o meu nível ótimo e vou dar entrega para o meu funcionário. Então, antes mesmo do isolamento, eu já trabalhava com empresas sugerindo o trabalho de home office para respeitar isso. Porque às vezes o que acontecia? O cliente gostava de trabalhar às 7. Só que ele tinha passado o dia na empresa. E aí? Daí ia para casa. E aí? Ele não rendia. Então, rende à noite. Então, se o empresário, ele permite essa flexibilização, a pessoa pode trabalhar às 7 da noite, entra até meia-noite, dorme até mais tarde no dia seguinte e faz a entrega que é o necessário. Passa o prazo e a pessoa cumpre no momento. Estabelecer prioridade, acho que é uma dificuldade que muita gente tem, né? Estabelecer prioridade, lista de prioridades. É lógico que daí a gente está falando também de um ser humano mais gerível, né? Então, assim, é um nível de maturidade bom. Sim. Né? Então, eu sei o que querem de mim, né? Eu tenho um prazo para isso, né? claro. Então, isso tem essa relação, né? A pessoa precisa ter um nível de maturidade em que ela vai se conhecer e fazer essa entrega, né? Sem precisar ser monitorada, cobrada. Claro. Né? Então, se você tem um nível de maturidade maior, mais alto, e você se né, gerencia, tranquilo. Né? Você acha que o hábito é uma ferramenta que ajuda? Muito. Porque é uma área do nosso cérebro gosta do que é tudo ritualizado. Né? Então, tem uma área do cérebro... Eu adoro. O meu adora. O teu adora. Sim. Olha lá, é tudo. Ele já gosta dos sistemas da gestão da qualidade. É que é engraçado. A rotina. Eu já não sou muito da rotina. É que não é bem assim a rotina. É que dentro do escritório trabalhista, civil trabalhista, né? O meu caso, em que você tem que ter um fluxo de trabalho, porque o prazo é dia tal. Tem prazo. E se eu não cumprir o prazo no dia tal, eu tô ferrado. Então eu não posso logo deixar o prazo para o último momento, é perigoso. Né? Embora aconteça, óbvio, todo escritório acontece, você fazer no último dia. Mas eu evito ao extremo. Ótimo. E eu conto prazos, tipo, D-1, assim, dia do prazo -1, muitas vezes. Quando é fatal, eu faço questão de anotar. Prazo fatal, dia tal, né? Então eu imagino, então é fatal mesmo, porque você perde o cliente. Né? E arrisca tomar uma advertência, senão uma suspensão na OAB. Então, assim, o grau de zelo tem que ser absurdo, né? E às vezes, conversando com amigos, eu percebo que
um ou outro fala, nossa, como é que você consegue ser tão organizado? Você olha pra mesa das pessoas, assim, um mar de Aquele papel caos e... de papel e pasta. E aí os caras chegam no escritório e falam assim, nossa, mas como é que você consegue atender tanta gente e ter essa organização? Eu falo, cara, é hábito. No meu caso, é hábito. E Quanto digitalizar mais... tudo também, né? Ou que seja no papel ou na digitalização. É. Antes de eu ter o scanner, eu era organizado também. Também. Mas é saber onde está cada coisa, você criar uma pilha para isso, outra pilha para Isso. aquilo. É a gestão da qualidade. Aquilo que tem que ser muito, que é fatal, literalmente tem que estar debaixo do teu olho. Você tem que olhar para aquilo o tempo inteiro para você não esquecer. Então, Certo. você passar o olho, nossa, lembrei que tem um prazo depois de amanhã. Tem que ter Bem isso. por aí. Então, comigo, a redundância, ela se automatiza também. Né? Eu acho que é o hábito. A gestão da qualidade, ela é uma ferramenta americana que fez sucesso no Japão pós Segunda Guerra Mundial e tornou o Japão a referência, excelência em termos de produtos. Eu vi esses dias documentários sobre isso. E aí, ela veio para o Brasil na década de 90 e aqui não deu muito certo. Mas deu certo. Mas não deu muito certo. Mas deu certo. Depende. Se você comparar com o Japão, não. Né? Uhum. Qual que é a diferença? O brasileiro, ele tem um perfil de personalidade mais emocional. Então, assim, hoje eu tô afim de trabalhar nesse caso, então eu vou me dedicar. Ah, não, esse caso é muito chato, vou deixar para amanhã, amanhã eu faço, né? O japonês já não. Então, tem, e ele vai fazer controle emocional. O Japão tem controle, é perfil do japonês. Do oriental, de certa forma, né? Controle emocional. Né? Que o brasileiro não tem, essa é uma vontade. Não, mas tem brasileiros que têm. Sim, mas se você pega a maioria, cultura brasileira é muito mais emocional. Né? Então, assim, o que acontece? A ferramenta é excelente. Para quem curte ou não, o sistema vai dar resultado. Olha. Tá? Só que você tem que criar um sistema inteligente. Porque não adianta você criar um sistema que não tá saudável ali, querer dizer, não, se continuar fazendo assim, vai dar certo. Não, pera lá. Então, criar um hábito, eu costumo dizer, nós criamos hábitos que são saudáveis ou não, porque o cérebro gosta disso, para economizar energia. Exato. Tá? Né? Não, seria o famoso, como é que é? Work smarter, not harder. Né? Tipo, trabalhe mais inteligente, não necessariamente mais duro, né? Isso. Né? Então, o que acontece? Você cria um sistema, às vezes ele não é saudável. E você está perdendo tempo. Não percebe. Por conta desse sistema que não é saudável. Então, não é assim, todo sistema que você cria vai ser saudável. Não, você tem que criar um sistema inteligente. Sim. Então, lá no Japão, como eles são extremamente analíticos, criaram um sistema inteligente e dominaram o mundo durante um bom tempo. Né? Então, gestão da qualidade funciona? Funciona. Até para o brasileiro que é muito emocional. Sim. Né? A grande sacada é assim, quanto a gente se auto-sabota por conta da questão emocional. Hoje eu tô afim, hoje não. Agora eu tô afim, mais tarde eu vou agora eu vou ter um trabalho chato, agora eu não vou mais trabalhar hoje, amanhã eu continuo. E aí você se auto-sabota. Então, existe uma coisa chamada autodisciplina. Então, como é que a gente cria esse hábito? Mesmo que quando eu não estou afim, eu faço. Quando eu faço, meu cérebro vai entender que mesmo eu não estando afim, eu tenho que fazer. Sim. Tá? E aí, inúmeras vezes no consultório, os pacientes diziam assim, doutora, como é que você consegue estar sempre bem? Tá sempre arrumada, tá sempre, né, maquiada, que tá tudo sempre em ordem. E eu dizia assim, eu tô bem. Muito obrigado. Tá dando certo. Sabia, exatamente. Mal sabia o cliente que eu tava destruída, tava passando por uma questão emocional, tava exausta. E aí, isso é que era uma das minhas próximas perguntas que eu ia te fazer, como é que você se blinda diante do problema dos outros, né? Porque afinal você acaba usando as técnicas, claro, mas como não se envolver emocionalmente com a dor do outro? Não tem como não se envolver, tá? Então, assim, eu sou um ser humano se conectando com um ser humano. Uma das coisas que eu fiz para sobreviver emocionalmente foram aqueles 3 sacos imaginários. Sim. Porque quando eu percebo que o paciente vem, mas ele quer usar o ambiente só como ambiente catártico. Então, assim, ele quer tirar tudo aquilo, aquela sujeira toda. Ele só quer falar. Quer descarregar. Só quer descarregar. E não quer mudar nada. Eu falo, ai, caraca. Vai para cair no saco do fracasso, por quê? Não tá afim de mudança. Então, cada semana que vem com aquela carga toda. Então, o que eu tenho que fazer naquela hora? É a pessoa que vive disso.
Vive. Vive E de, vive. de fazer isso. É, o Se ainda- tempo todo. alimenta daquela Isso. E não, e tragédia. ele fica bem. Fica bem, sabe? Então, assim, procura o terapeuta pra Só pra jogar descarregar. todo aquele lixo e sai super bem. Aí fica tudo em cima de você. Então, eu tenho que abrir na hora o saco e dizer, vai tudo nem vem, né? Vai tudo pro saco, né? Porque Ei, como que é aquela técnica que a galera tá na modinha agora dos TikTokers aí de como é que é colar o umbigo com band-aid, fechar o umbigo porque daí a energia não vem. Balela, né? não tem como, não tem como. Né? Você tá numa relação, você tá fazendo troca o tempo todo, né? É. Mas aí é bem isso. Vai direto, eu já sei que a pessoa não quer mudar. Porque o que me alimenta? Nossa, a pessoa me procurou, ela quer aprimoramento. Ela quer rever hábitos que não são saudáveis, ela quer entender essa Você não bagunça. consegue abrir um determinado momento dessa pessoa e dizer para de descarregar isso, você tem que mudar tal coisa para melhorar ou não Porque consegue? se a pessoa não quer, porque às vezes ela não É. quer. Ela só quer fazer catarse. Normalmente o que acontece comigo, como a minha linha é diretiva, é assim, Sim. ok, já te ouvi uma sessão, 2, 3, 4 sessões, o que vamos fazer a respeito? Como a minha linha é o que vamos fazer a respeito, normalmente esse cliente não fica comigo muito tempo. Ah. Por quê? Porque eu não tenho uma linha Confronta para o catarse. cliente com o problema dele e às vezes o cara não quer o confronto. É. Sabe? Não, eu falei assim, vamos Não, fazer algo. ou ele resolve de vez, ou ele. Ou ele procura outro para continuar só falando, né? O que a gente faz como pessoa, né? Então, primeiro, eu tenho que entender que eu tenho ferramentas para ajudar o outro, mas eu não posso fazer o caminho por ele, Claro, claro. né? Mas eu posso ser uma fonte de apoio. Né? Então, o apoio envolve o que você evoluiu essa semana. Que bom, você conseguiu mudar isso e isso. Derrapou ali, mas beleza. Então, eu vou fazendo um caminho junto, né? Então, saber que eu não sou responsável pela vida do outro me ajuda, Te ajuda bastante. tá? Mas já aconteceu assim de eu ter que fazer internamento compulsório. A pessoa tá num padrão suicida. Uhum. Eu não vou perder um paciente que está no padrão suicida, eu tenho que acionar a rede. Entre em contato com a rede interna, compulsoriamente, a pessoa não quer, sabe? Por quê? Porque eu não vou perder o paciente. Então, eu consigo fazer essa leitura de diagnóstico e prognóstico quando é muito grave, Claro. você tem que acionar. Não posso dizer assim, ah, não, mas isso não é comigo. Ah, aconteceu fora de sessão. Não, é uma vida. Uhum. Né? Então, eu sou um pouco radical nesse sentido, então eu aciono a rede. E o Quando é problema necessário. pode também influenciar na vida de outras pessoas, né? Sim. Imagino que esses malucos que entram em colégio atirando, Sim. se tivesse um acompanhamento, talvez não tivesse Sim. acontecido. Sim. Sabe? Então, assim, eu faço enfrentamentos. Às vezes eu sei que eu fiz um enfrentamento numa sessão e que provavelmente o cliente vai desmarcar e não vai voltar, tá? Mas eu prefiro fazer o enfrentamento e mostrar aquilo do que ser conivente com condutas e, né, escolhas que podem realmente prejudicar. E já teve gente que te agradeceu depois disso, por exemplo, porque é muito difícil a pessoa reconhecer que tá com aquela dor toda, com aquele problema todo, um suicida, como você falou, de você conseguir salvar e a pessoa depois chegar e reconhecer que você ajudou, ou as pessoas não reconhecem? Já aconteceu os dois. Da pessoa dizer, você me traiu, porque você acionou minha família, e aí não continuar. Eu falei, eu teria feito tudo de novo. Você tá viva, mas eu não ia me matar. Era só. Da boca pra fora. Era só encenação. Como é que eu vou saber? Tem um histórico. Não dá pra arriscar. E né? se você é um mentiroso, enfim. Vamos trabalhar saber. outra coisa, então, né? né? Vamos trabalhar a mentira. Então, já teve compulsória. gente que disse, você me traiu, Mitomaníaca. né? E já teve gente que me agradeceu e disse, você fez uma leitura de mim que eu não tinha. Né? Então, você me ajudou, me salvou, né? Porque mostrou e me deu um suporte que eu não estava conseguindo identificar. E aí, além de tudo isso, de ajudar essas pessoas todas, você ainda consegue organizar a tua vida, organizar a tua rotina, seguir com as coisas que você tem para fazer em casa, né? E sem levar essa dor para casa. Porque muitas vezes a pessoa debulha, né? Despeja tudo isso em cima de você. Você ajuda ela, trata ela, sabe que a pessoa corre o risco de se matar, enfim. E você ainda assim consegue abstrair isso. Isso eu acho fantástico. Treino Treino, é né? treino. Né? Eu vejo uma semelhança grande entre a tua profissão e a minha.
É treino, né? O advogado também. Sim, É. sim. Nós, Porque você vive a dor ali. nós brincamos muito que, além de advogados, nós somos psicólogos, bem por isso. isso, às vezes, temos que cobrar em dobro. Sim. Que a gente brinca no café e fala, nossa, devia ter cobrado em dobro. Devia ter Né? 2 Aí, profissionais. e quem é de fora, olha, acha isso um absurdo, né? Fala, Aham. nossa, como assim? Só pensa em dinheiro? Fala, não, é que eu tenho que ganhar como advogado É, e como e como psicólogo. psicólogo. porque É. A pessoa, agora, eu tô entendendo com essa conversa muita coisa que se passa no meu escritório, Olha aí, ó. com os clientes, muita coisa. Tem gente que te procura de madrugada, de fim de semana, desesperado Mas diante não, de mas- situações, mas né? não, nem por isso, mas que nem ela falou, agora eu sei identificar quando a pessoa chegou e falou, ó, fez a catarse. Ah, lá, catarse. O advogado Nossa. é muito procurado. É, Às vezes Catarse tem mesmo. uma catarse em cada atendimento. olha, é bem provável. Porque você acaba vindo para a rede de apoio daquela história, né? Então, é coisa. lógico que eu também acolho, né? Não é assim, é proibido quem vai com a Tereza fazer catarse. Não, né? É importante. Às vezes faz parte do tratamento. Acho que é o primeiro passo, Sim. inclusive, né? Os primeiros, É os primeiros importante. atendimentos são assim, né? É importante. Não tem Mas como a ser grande diferente. questão é, o que vamos fazer a respeito? E é assim, tem vezes que eu identifico que pô, é muito doido esse negócio, porque às vezes como eu enxergo diagnóstico e prognóstico, e eu penso assim, não, se a pessoa fizer isso, aquilo, ó, a vida dela vai mudar assim, 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 e eu vejo que ela vai tomando outro rumo, eu digo, caraca, eu não tô ajudando em nada. Né? Será Antes que ela sou eu? parasse, Será que é antes ela? ela parasse a sessão e continuasse só conversando com o amigo, porque eu não tô ajudando em nada. Essa é a minha sensação. Aí vem um feedback assim incrível. Porque as suas sessões, aquilo que você me disse, aquele acompanhamento, o fato de eu vir, eu falo, caraca, quer dizer que Deu o que certo. eu tava achando que era pouco fez muita diferença na vida do meu cliente. Então, isso é uma coisa que eu aprendi também. A minha autocobrança de resultado, Aham. né? Eu tive que aprender isso também, A tá? Pro administrar outro, isso. eu fiz muito mais diferença do que eu imaginava. Essa semana, dia 1º de outubro foi o dia do idoso, Internacional do Idoso. Uma das minhas formações é gerontologia. Tá? Então, uma das primeiras, fui professora de faculdade de terceira idade. Olha, Né? Imagine. que legal. Um monte de idoso. Daí eu falei assim, o que é esse negócio de faculdade de terceira idade? Ah, vou aprender a ler e escrever. Não é isso. Isso tinha lá, né, o CBJA, o ECEJA, a escola para aprender, Claro, claro. né, escrever e tal. Não, eles iam aprender sobre qualidade de vida. Eles iam estudar filosofia, estudar, né, Gente. história do desenvolvimento e tal. E aí, muito interessante. Então, professor de faculdade de terceira idade. Então, lá fui eu, né? Porque na psicologia você faz didática e prática de ensino. Mas normalmente o que é? É adolescente. Daí eu, né, fiz estágio no segundo grau para administração, né? Então eu sou professora, psicóloga é Quer professora. dizer, ensinam a ensinar, Sim. literalmente. Prática de ensino e didática a gente tem na faculdade de psicologia. Então eu saí psicóloga, professora. Que legal. Aí eu vou começar a dar aula, né? Eu dei um treinamento, um curso. E aí uma assistente social que dava aula em faculdade de terceira idade fez o curso comigo e me indicou para a faculdade. Que legal. E eu não tinha estudado isso na faculdade, né? Daí comecei a estudar gerontologia, um barato. E foram alguns anos, e daí tem programas de maturidade. Aí eu voltei para Curitiba e o Senac também tinha vários trabalhos para a terceira idade. E aí essa semana eu dei 3 oficinas, tá? Uma no CAT, então Centro de Atendimento à Terceira Idade do Boa Vista, né? A outra no CRAS, Centro Regional de Assistência Social, na Vila Sandra, no SIC, e a outra no Tatuquara. 3 realidades completamente Caramba. distintas. Com Um dia em certeza. cada uma. Que barato. Tá? Tipo, uma aula seria praticamente o mesmo treinamento com resultados completamente diferentes. Completamente diferente. Então, no primeiro, que era aqui na Boa Vista, um nível socioeconômico alto, inclusive a profissional que cuida disse assim, as pessoas acham que o CAT aqui cuida de idosos em vulnerabilidade social, né?
não é bem isso, mas é isso. Eu falei, não é bem isso, mas é isso. Se o idoso não tiver a comunidade para ele se sentir emocionalmente acolhido, não tiver um dia, ele pode cair num quadro depressivo. Claro. Quer dizer, né? na verdade, é vulnerabilidade psicológica e não necessariamente Estresse por social. monotonia. Aham, Estresse por monotonia. Isso? Existe. com certeza. O idoso sofre estresse por monotonia. Muito. Não fazer nada gera o mesmo nível de estresse de uma pessoa que corre o dia inteiro. Aí foi meio que aconteceu na pandemia, de certa forma, né? Muito, muito. Estresse por monotonia. E aí, imagine que o pessoal tem um poder aquisitivo alto, né? Bom. Alto, não diria. Bom, Sim, né? sim. Pode Um ter poder de aquisitivo, tudo, mas tá né? entediado. Precisa ter comunidade, precisa ir conversar. Eles vão lá para fazer artesanato, para dançar. Foram assistir a minha palestra, né? Então eu tive essa realidade. Aí fui para Vila Sandra, uma outra realidade. E daí no Tatuquara. No Tatuquara, quando eu cheguei lá, no meio da invasão do Tatuquara, então Tatuquara já é longe pra caramba. Uhum. Uhum. E eu fui dirigindo, falei, gente, aqui não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Onde que eu tô me Já é enfiando? Falei, difícil de achar, né? gente, eu tô no meio de uma invasão. Quer dizer que o meu público aqui tá no meio da invasão. O que eu tenho para levar para eles? Para elas, eram só mulheres. Encheu, tava chovendo. A Encheu. própria profissional falou assim: eu não sei se elas vêm, que tá chovendo, né? E você tá preparado para tudo. Encheu. Uma só que faltou, porque era Caramba. cadeirante. Que legal, digo, justo na comunidade mais carente, assiduidade boa. Encheu. Em todos eles encheram. E é muito maluco, porque eu ficava pensando assim: será que elas estão entendendo o que eu tô falando? Eu tenho que cuidar com a palavra. Não Eu tenho que ser falar e muito tenho que rebuscado traduzir. e tal. Então, na do Boa Vista, eu falei tranquilamente, porque eu sabia que eles estavam entendendo. Né? Na da Vila Sandra, eu já tive que cuidar um pouco mais. Nessa terceira, eu tinha que cuidar muito. Né? Só que eu sempre levo algo sensorial. Então, essa que era a ideia. Então, para os três, o principal aconteceu. Mas sabe o que eu senti O quê? na do Tatuquara? O abraço que elas me deram e que eu Ah. retribuí com cada uma delas. Abraço longo. Ai, gente. Sinceramente, eu acho que o que mais valeu não foi nada de conhecimento que eu levei, nem o trabalho sensorial Foi o de fazer abraço. elas cheirarem isso e ouvirem aquilo e comerem aquele outro. Foi o abraço. Tá? Que legal. Então, assim, uma psicóloga que veio aqui no meio da nossa realidade, que trouxe conhecimento, sim, Mas que veio. sabe? Mas ali eu senti que era abraço. O Caramba. abraço. Então, o quanto a gente pensa em entregar algo cognitivo, algo intelectual, e às vezes o meu tempo. Então, tem uma psicóloga que vem aqui, porque elas se encontram para fazer artesanato. Ah, que Aham. legal. Então, é Semana do Idoso, vem uma psicóloga aqui. Então, elas tiveram uma psicóloga para elas naquela Naquele dia. quinta-feira daquela semana, que é toda quinta-feira. Qual era a faixa etária É. delas? Você lembra, mais ou menos? Tudo 60 acima mais. de 60, mas passando de 70, eram É, velhinhas, isso que eu queria velhinhas. saber. A maioria já bem... Tinha gente de 60, de 70, de 80. E aí eu quis especificar acima de 60 para que fosse realmente um grupo de idosos, sabe? Tá? Então, eu senti que ali o que eu levei, um abraço cheiroso. Porque assim, eu me arrumei, eu fiz a escova no cabelo, eu tava bonitinha, sabe? Era o abraço cheiroso da psicóloga. Foi isso que eu levei. Ai, gente, Sabe? que delícia isso. É muito, E aí muito eu vou doido aproveitar isso. esse gancho porque hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor. E aí a gente tem esse feedback dessa professora que leva muito mais do que conhecimento, mas um pouquinho de atenção para aquele grupo de pessoas, né? E aí tem a história do teu pai, né? Foi um Nossa. grande professor, Paulo Roberto Caran, Isso! que tem 81 anos e tem um acervo de livros e de coisas que ele ensinou a vida inteira guardados como uma joia. Bem isso. Como que você encara esse professor que você teve em casa a vida inteira? O que ele te trouxe dessa Teresa que hoje leva esse conhecimento para essas pessoas? Eu sou filha de professor e Aliás, eu parabéns, sou né? filha Pelo dia do mesmo. professor, né? É coisa boa, né? Uhum. É coisa boa demais. Vamos dar uma Porque maçã para você? mesmo. De nada o conhecimento significa. Se eu reter isso para mim.
Então, a grande sacada do professor e do educador é levar esse conhecimento. Dividir com as Compartilhar, pessoas. sabe? né? Então, assim, meu pai, eu fui aluna do meu pai, Você foi aluna? fui aluna dele. Eu lembro que ele era professor da 5ª, 8ª, Aham. né? Hoje seria ensino Não é o ensino médio, é o fundamental. ensino fundamental, Fundamental. mas é o médio é ginásio segundo que a grau. gente chamava, Isso, né? ginásio. E aí, quando saiu a lista que ele seria meu professor, eu cheguei pro diretor e disse, olha, eu quero trocar de turma, porque meu pai, né, sou Como filha, assim? meu pai, não, mas não tem nenhum problema, você... Não argumentou com ele que disse que seria antiético. Ah, ela- Não, mas não pro professor. Enquanto aluno, sacanear o professor, que é o próprio pai, é antiético, pô, né? Eu fui argumentar que não seria adequado. E o diretor disse que não teria problema nenhum. E aí que meu pai é muito rigoroso, muito ético. Você tava com medo, era do teu pai ali, te dando reguada na mão, não? Eu sempre fui boa aluna, né? Então, com 8 anos, Brincando, é o gente. perfil do professor, né? Com 8 anos, meu pai fez coleção de selos e de moedas. Com 8 anos, Esse era o entretenimento do pessoal mais antigo aí. Quem acha que era o fim do mundo viver sem internet, se colecionava coisas, né? porque a televisão até tinha. Aí você começava a ver novela, ela estragava no meio da novela, você não conseguia ver o resto da novela, então era muito frustrante. Então nós realmente jogávamos caçador, andávamos de bicicleta e colecionávamos selos. Ai, que Ele delícia. comprou uma cartela de selos Emirados Árabes, Uau. que são selos que não tinham valor comercial nenhum. Mas eram belíssimos, belíssimos. Ele trouxe lá a cartela de selos de rosas, flores. Uau. Aí ensinou que usa fita vide. Ele ensinou a cuidar do selo como um selo olho de boi, que, né? Assim, aquela toda, Coisa fina. bem isso. Aí ele me levava, é o lado do Filitelia, professor. Ele né? me levava em lançamento de selo. Por falar nisso, o Correio lançou esse ano um selo comemorativo dos 60 anos da psicologia. Uau. Olha que legal. Não sabia nem que bom eles falar disso. estavam lançando novos Oh, selos. Tem um selo comemorativo. Então, Legal. o pai, o gostoso dele era ensinar, tá? Aquilo que ele sabia. Então, eu já era boa aluna. Então, com 8 anos, ele ensinou, explicou como é que fazia e tal. Quando eu fui ser aluna, eu já sabia do estilo. Aham. E aí, muito interessante, porque o que ele fazia? Ele era mais rígido comigo do que com os outros. Ai, ai, ai. Então, eu tinha que ter estrutura emocional, tá? Porque ele corrigia a minha prova na frente primeira corrigir na frente de todo mundo, para todo mundo Caramba. ver. E ele olhava e Né? falava, Então, você viu? ele- Se não tivesse feito tal coisa ontem, teria ido melhor. Então, assim, ele era muito rígido e eu dei conta. Então, eu continuei sendo aluna nota 10, mesmo sendo Filha do filha professor. dele. Desafio. E o que era muito legal, que isso é uma coisa que eu acho muito lindo. Eu chegava para ele e dizia assim, pai, tem que fazer um trabalho lá, cartaz, lembra dos cartazes? Sim, Gente, que Cartolina. legal! Eu tinha que comprar cartolina. Aí a foto grande, aí tinha que escrever, fazer assim, a régua, em cima e embaixo, para a letra sair tudo. Não tinha Sim, pra nada de escrever. Pra computador, né? caligrafia. Tudo bonitinho. Aí eu chegava, pai, tem um trabalho de história para fazer, preciso fazer lá uma história sobre, não lembro mais o que é, escravidão e tal. Aham. Então, preciso de figuras, vamos no sebo. E a gente ia no sebo. Imagine que eu fazia cartazes com as figuras do Debré. Ah, você tá brincando. Era esse o nível. Mesmo que eu tirava 10, né? Você tinha uma história da arte. Que Porque- legal. Aí eu estudava sobre o Debré. Lá no sebo ele já dizia, ó, então vamos levar, já que para relatar, né? Retratar os negros e os índios brasileiros e tal. Aqui, ó, o Debré. Aí ele me dava a aula do Debré. Então ele era professor de Caramba. ciência, mas ele entende de história, Pra com caramba. datas precisas. Uma memória fantástica. Que Então barato. ele me dava o suporte para eu ser uma boa aluna. E até hoje é assim. Até hoje Até ele hoje ele ele- me dá esse suporte. Você consegue ter essas conversas com ele, Até de hoje. ele contar essas histórias e dizer Até os hoje. porquês e tal. Análise histórica dos Muito legal. momentos. Deixa eu contar o que aconteceu agora, recente, né? Então, eu acabei de fazer parte agora
de uma coletânea de livros de poetas, porque o pai é poeta. E, não, essa ele me sabotou, essa eu tenho que contar. Então eu lá com 10 anos faço a minha primeira poesia, bem pueril. Aí mostro pra ele, ele olha e diz assim, isso não é poesia. Como não, pai? Tava lá eu apaixonada, né? Primeira poesia. Achando o máximo. Não tem rima nem métrica. Poesia tem que ter rima e métrica. Meu pai fazia poesia clássica com rima e métrica. Daí eu olho, bom, então eu não sou poeta. Joga o papel no Deixar pra lá, tem. né? Não tem rima nem métrica. Deixei pra lá. Vou fazer uma melodia, vou fazer uma música, então. E eu deixei pra lá, Deixou né? pra lá. Crítica, deixei pra lá. Mas continuei escrevendo. O Cefet, que é o atual TFF, foi muito rigorosa. Nós tínhamos redação e tínhamos palestra, obrigatoriamente na cadeira de português. Então, o treino para escrever e para falar, né, foi muito rigoroso. Então, nisso o pai me sabotou, né? Então, eu não era poeta, mas escritora. E aí, agora, mais recentemente, na verdade, eu fiz uma oficina de aldrabia em 2019. É um gênero mais livre. Da poesia. De poesia. É agora de 2000, então é uma poesia do século XXI, foi criada em Mariana, então aldrabia vem da aldrava, aquelas argolas que batem as portas nos casarões mineiros. Então é assim, é a poesia que bate a sua porta. Tá. E ela é composta de seis letras, só 6 letras. Então é uma poesia minimalista, simplista e ao mesmo tempo sintética. Menor. Ela vem do haikai, né? Ela vem do haikai. Lógico que tem que ter uma pegada metafórica. Não adianta você colocar lá 6 letras, né? Abstrato. Numa frase, né? Então, Tá. a ideia é justamente que tenha uma leitura ou diversas leituras naquelas 6 letras, né? E daí, eu tô lá com o pai, né? Fiz a oficina, comecei a rascunhar algumas coisas. Ele olha assim, a poesia moderna, ele fala. Poesia moderna, porque ele tem que se atualizar, né? Então, poesia moderna, beleza. Aí eu recebo lá em casa para agradá-lo, né? Um casal de amigos dele, e ela é poeta. Aldravianista, né? E eu tinha feito oficina com ela e tal, dela me faz o convite, você não quer entrar? A gente tá, né, lançando uma coletânea. Eu falei, me interessa? Quando? É pra já, né? Falei, nossa, tão pouco tempo. A questão é, a aldrabia, ela entra, para mim, a minha leitura como psicóloga, tá? Porque é a leitura de psicóloga. O Howard Gardner, que é um psicólogo norte-americano, ele fala das 5 mentes para o futuro. O futuro já está acontecendo. Tá. Uma delas é a mente sintética e criativa, a outra. Por quê? Porque ele diz que nós seremos sim bombardeados com muitas informações. Já estamos E sendo. não é pra gente não ser bombardeado. A gente deve pegar os estímulos. E qual é a mente que vai sobreviver? Aquela que consegue fazer as conexões e a síntese. Tá? Então, eu vejo a aldrabia como uma poesia do futuro. Por quê? Ela é profunda, sim, como aquelas clássicas com rimas e métricas. Ela tem um poder de síntese. Tá? E ela fala ao coração das pessoas. Por quê? Porque ela traz a emoção, o sentimento em palavra. Tá? Então, se eu estou vivendo, absorvendo vários conteúdos, lendo, assistindo filme, conversando com pessoas, interagindo em vários ambientes, eu estou recebendo muitos inputs. O que eu devo fazer? O que isso está gerando em mim? Qual é o movimento? Aonde faz eco? E como é que eu vou traduzir isso? Então, a aldrabia vem por essa pegada, né? Eu gosto disso. Eu gosto dessa capacidade de análise e de síntese. Aí, eu achei muito legal que existe várias entidades, né? E o pai faz parte da Academia Paranaense da Poesia, do Centro Paranaense de Letras, né? Então ele tem várias entidades. E eu transitando agora pós-pandemia, sempre acompanhei, mas né, era mais a pegada dele. Aí agora, mais proximamente, né, e tal, de repente eu começo a ver esse movimento e falei, pai, você acha que eu poderia fazer parte da Academia Feminina, né, de Letras do Paraná? Porque eles têm lá as cadeiras. Sim, aí vem a aula. O modelo é o modelo francês, são 40 cadeiras,
né? Porque em 1636 foi constituído, né, a academia com 40 cadeiras e nós usamos o mesmo modelo. Adoro Aí ele quando dá a aula. pessoa tem essa profundidade na É bem isso. explicação. Esse é o meu pai. Você conversa com ele assim, né, tomando cafezinho, ele vem Ele vai te te dando trazendo. uma aula, né? É Adoro uma esse aula. tipo de Continua explicação. sendo professor até hoje. Aí ele teceu toda, né, as considerações sobre isso e falou assim: não, você não tem currículo para isso ainda. Eu falei, mas o que falta, né? Eu já tenho livro, né? Sim. E eu sou formada, eu tenho pós-graduação, sou professora disso, blá, blá, blá. Não, mas aí falta isso, falta aquilo. Eu falei, nossa, mas aí eu vou precisar investir mais uns 10 anos aí. É por aí. Isso foi um domingo, né? Terça-feira eu recebo uma ligação. Olha! E agora, o ano que vem, em março, tem a minha posse. Olha! Ocuparei Show! Parabéns! a cadeira número 28 Olha! de Mariana Coelho. Uau. E daí é outro papo com o pai, né? Pai, você já tinha me falado da Mariana Coelho? Sim! Eu vou lá pra internet fazer a minha Vai pesquisa, lá no Google. mas ele senta e Ele faz- é o teu Google, Ele né? é. Ele é a tua Ele é a tua Wikipedia. Impressionante. enciclopédia britânica Olha, de dentro de casa. Barça. muito bom. E a Mariana Coelho, aí Que eu tinha lá maravilha. 3 cadeiras para escolher. Como é que funciona isso? Só abre quando falece alguém. Claro. Então, por isso que eles chamam de imortal. Aham. E fica a lista para imortalidade. Então, ficarei na imortalidade, Ai, que incrível! ocupando a cadeira da Mariana Coelho, que foi uma feminista Sim. do século XIX. O livro A Evolução do Feminismo dela é de 1933. E ela já Olha, lutava para provar que nós mulheres podemos estar em qualquer lugar, Caramba. tá? Lógico que eu gosto muito mais da equidade, então adoro ver vocês dois, né? Exato. Uma mulher e um homem, eu acho que isso é o legal, é o que eu mais gosto. É o equilíbrio, né? Mas para nós mulheres hoje, não sermos a filha a esposa a mãe mas sim teve uma Mariana Coelho que teve que lutar e ela era uma educadora, uma jornalista, Olha. né? Foi diretora de escola. Ela era portuguesa que se naturalizou brasileira. Então, é uma figura importantíssima para nós, né? E assim, é aqui em Curitiba, né? Então, o Aham. que é legal? É a academia paranaense. Então, elas pegam as mulheres referências. Aham. Então, se nós estamos aqui hoje podendo falar dessa maneira e trazer a nossa autobiografia, porque teve mulheres que lutaram para dizer vocês podem estar lá, Caramba. né? Então, muito Faz legal. muito sentido. Cara, parabéns. Que linda essa história, gente. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade, né? E agora a Teresa chega, então, com a participação nessa obra que ela estava contando, nessa coletânea de poemas modernos, vamos chamar assim. Isso. E eu quero mostrar teu livro. Ah, Vamos eu ver vou aqui, pegar então. aqui, claro. Ah, tá mais fácil para ela Tá pegar mais ali. fácil, vamos mostrar aqui então, gente. Aldravias Curitibanas. Chegou com um laço lindo, claro, é um presente. Ai, que lindo. Uau, olha só que bacana. E a pena do Di E Magalhães vou mostrar com para vocês. casarões e é curitibano. Posso Então tem aproximar aqui? Curitiba Uau, vamos mostrar lá. pintado. Tá lindíssimo o Peraí, livro. deixa eu abrir aqui, Tá então. assim, super orgulho de ser curitibana. Eu vou ter que achar a sua aqui, mas A de minha qualquer última tá forma, em ordem alfabética, mas olha que lindo. linda. Então mostra aqui. Vamos mostrar Mais lá. fácil. A pena do Di Magalhães, tem vários desenhos de Curitiba. Esse é o Lindo Palacete mesmo. dos É isso que eu Leões, ia né? perguntar, é o Palacete dos Leões, Sim, né? ó, a capa é o bondinho, Ah, é a 15. ó, Vou mostrar a ó, capa do livro. muito lindo. E vai ter um lançamento desse livro. Ele já foi Já foi lançado no lançado. Centro Paranaense de Letras. Ele Aham. está à venda na Amazon, né? Pode passar o serviço aí, eu E a galera. Ah, olha aqui o nós pretendemos museu. fazer outros lançamentos. Olha que legal. Porque ele tá Museu muito do lindo. olho que eu tanto gosto. E vamos mostrar um dos poemas, porque você falou das 6 letras, Aham. né? A Vou minha mostrar pra é galera. a última, tá Abre em uma- ordem alfabética. A Tereza Tá lá é a no última, final. lá no finalzinho. Bem que eu pensei. É? Porque, por exemplo, na minha cabeça, quando se fala 6 letras, né? Eu que não sou assim, né? Não é eu sou A, do E, I, O, texto, U, eu sou do E. texto É, jurídico, não. né? Não sou do texto poético, né? Fiquei pensando, a que vaca será? foi para o brejo. Fiz uma Já veio uma aldravia, olha aí. Olha Mostra aí pra galera o que é uma Sim, aldravia. Vamos mostrar vamos ali. lá então. Isso aqui é Olha. uma aldravia.
Estão vendo, gente? Curtíssimo, minimalista como eu gosto. Exatamente. Porque Lente sintética. eu acho fantástico a pessoa que tem esse poder de síntese, tanto na fala quanto na escrita. Eu acho Que maravilhoso. E o Que Howard no Gardner, direito a gente cobra muito dos Olha aí, ó. estagiários e eu sou chato com texto. Não quer dizer que eu seja um grande escritor, mas pensa num cara chato que acha que tem que saber articular e sintetizar exatamente. todo o texto. Mostra aí, ó. Ó, 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 Olha! ó, fotografadíssimo. Aqui, Muito ó, vamos obrigada. colocar mais próximo aqui. Adorei. Tá dando pra ver aí, né? Tá, sim. Ai, que show. Olha, foto bonita. Ficou linda a sua participação aqui. E teu pai viu o livro? O que que ele achou? Ah, ele curte. Daí Então, agora assim, ele disse que você é uma poetisa? ele fala. Já tá Porque ele conseguiu. Sabe o que é legal? É. Ele é clássico, ele tem a opinião dele, mas ele é professor. Então, na medida em que ele vê a pessoa que não conseguia se expressar aprendendo a se expressar, então legal. ele fala assim: é poesia livre, né? Então, Sim, lógico que há um critério, claro. Tá. né? De construção. Mas e tal. isso encanta ele, ver a É evolução, que você o pode fazer uma desenvolvimento. boa poesia a partir de qualquer tema, né? Sim. Olha que lindo, Ó, que lindo gente. esse Passo da A Liberdade. prefeitura. Maravilhoso. A Aliás, prefeitura antiga. fica a sugestão para quem está assistindo aqui o nosso canal. A gente tem uma playlist com passeio por Curitiba a partir do passeio de Jardineira. Então a gente conta um pouquinho sobre cada ponto turístico que passa a Jardineira. E o Passo também, tá? O Passo da Liberdade também tá O nesse teu pai, você material. disse que tá. Vou Qual deixar o que link é aqui a pra idade galera dele? assistir. Desculpe que você 81. 81. O teu pai provavelmente viu, então, aqui a construção da. Eu não me lembro que ano foi a construção Isso, da. o Passo da Liberdade, eu achei lindo que Não, o Passo já existia. O Passo é anterior a isso. Isso, ó. o Passo da 1900. Liberdade, o meu bisavô é libanês, ele veio do Líbano e a loja ficava ao lado da catedral. Aham. que era a Meu pai foi coroinha na catedral, tá? Que legal. E antes de ser o Passo mesmo, Uhum. era o como é que fala? O mercado municipal Era o mercado ali. municipal, sim. Isso E daí que eu pegou ia- fogo. isso que eu Meu ia avô falar. tinha uma loja lá. Então, faz parte da história da minha família o Passo. Inclusive, É, no isso que eu Passo, ia agora perguntar. após a reforma, tem uma sala da parte do térreo lá, que você tem um chão de vidro que você vê Claro. o chão original do mercado do mercado. municipal. Então, de Curitiba. minha família, a família do meu pai, é uma família que fez parte da história de Curitiba. Que né? show. E quando eu era menina, pai professor levava a Aham. gente nos museus Claro. e nos bustos das praças e contava a história daquele Cada busto. um. Bem isso. Então, eu era menina, quando eu ia, era museu. Aí, ele fez isso com os meus filhos. Ah, Que também. legal. Muito lindo. Eu tento fazer isso com a minha filha também. Eu tenho uma Ai, é filha de muito 14 bom. anos. Quando eu conheço a história, mais ou menos, eu passo Bem isso. e dou aquilo que eu sei falar, né? porque eu acho que muito das cidades, principalmente as cidades grandes, né, elas são museus a céu aberto, né? Se a Sim. pessoa souber reparar, observar, perguntar, né, tentar descobrir o porquê do nome da rua ser aquele, Tem do história. busto tá colocado naquela posição, ali em tal lugar, né? Conhece isso aqui? Conheço. Tava mostrando pra ela aqui, ó. O Ali. Bosque do Isso Papa. aqui é o lindo Bosque do Papa. Que é um dos Lindo nossos também. lugares É o- favoritos em o meu Curitiba. lugar favorito da cidade. Esse Olha aqui. lá, ó. Viu? E sabe que na última vinda da Isadora aqui pra Curitiba, ela mora em Castro, e aí ela foi comigo, ela teve a oportunidade de ir no centro, andar ali e conhecer um pouquinho da história ali do primeiro edifício de Curitiba, Ó. que foi o Garcês. Garcês. Aí contei a história do edifício Asa, que Claro. que, aliás, Icônico. tá Clássico. muito bem conservado. Nós passamos ali pela galeria, tá bonito. Aí eu falei, para aqui, imagina, eu não lembro o que era, acho que era uma barbearia, alguma coisa. Eu falei, imagina isso aqui há 50 anos atrás. Ela falou, nossa, até o letreiro é meio ainda, né? Legal e tal. E aí, né, Galeria Tijucas, contando um pouquinho dentro da minha limitação, né, do que eu sei dali, das histórias, né? Agora, imagina ter isso E- com um professor, É isso que eu um ia pai dizer agora. professor. Imagina um Imagine cara um com esse avô, grau Meu de, pai com os meus filhos. de instrução sobre as barato. histórias da cidade. E você falou que o teu pai, no caso, a tua família, meio que, né, faz parte da história de Curitiba. Sim. Quem eram esses avós que vieram pra cá? Quem era essa família? Paulo, né? Também. Bonito Meu nome, hein? pai é Paulo. Meu Lindo avô nome. veio do Líbano e era Paulo, caramba. Lindo nome também. né? E então, assim, Era uma família de imigrantes. sim.
Que veio libaneses, desbravar ou isso, fugiu de alguma guerra, alguma coisa? muita guerra, Muita guerra. né? Então é aquilo, vai os primos, aí vem Chama os o resto primos, e tal. vem isso. Minha Então família são também imigrantes, foi assim. isso. É. Então minha família é Caranchoeire, então Uhum. muito comum primos casarem entre primos, às vezes o mesmo sobrenome, né? Então a minha ascendência é libanesa, tá? E é muito lindo, porque é bem aquilo, era vendedor de gravata, daí tinha loja de artigos masculinos, meu pai trabalhou na loja, Que coisa. eles tinham casa aqui na Cândido de Abreu, né? Então meu pai fez parte dessa história mesmo. A casa deles ainda tá A de pé casa, ou não? eu cheguei a mostrar para o meu filho, é onde está agora o sistema Ocepar. Nossa, Aham. na Eles frente do chegaram meu a escritório. comprar, exatamente, ali, né? Na Aham, Cândido. exatamente. Eles chegaram a comprar, mantiveram a casa, Por um tempo. casarão, né? né? Porque daí o que o bisavô fez? Bem libanês, ele fez um casarão com todos os filhos e as filhas ali, ficou todo mundo junto, né? E daí uma hora dá a briga, né? Então, depois que o avô faleceu, cada um pegou a sua parte da herança e foi para um canto. Mas tinha casa, eu nasci ali, eu sou a primeira neta, né? E o meu pai é o primeiro filho de 10. Caramba. Então é uma família enorme. E eles compraram, mantiveram inicialmente a casa, construíram atrás e depois eles demoliram. O meu filho mais novo, ele estava, acho que com 16 anos, eu consegui mostrar ainda a casa para ele, Ah, Que sabe? legal. mas você tem fotos. Eu imagino que o acervo fotográfico do teu pai seja incrível, Também, né? Porque Também. o que ele deve ter visto de Curitiba, também. dos anos... Quando ele nasceu, 41, provavelmente anos 50. E tem foto, eu 60. falo que parece os gangsters na praça, na Rua 15. Aham. Terno, chapéu, né? Iam no os costumes, Que cinema. lindo que devia ser na Era época, desse né? jeito. Esse- Ele é um pesquisador, né? Literário, histórico, então ele cuida realmente. Daí faz aquelas perguntas, faz a pesquisa. Ele tem um livrinho dele para a família, né? Que ele chama Uhum. Nós, Aham. que é justamente contando essa história. Né? Então já foi feito árvore genealógica, tem muito cruzamento de primos, né? Mas eu acho isso tudo muito lindo, Aham. né? É uma história de família, né? Uma Sim. história que se perpetua, né? Isso aqui, são gravuras, isso aqui foi... Isso é Bico de Pena do Di Magalhães, é um Ah, pintor. Nanquim, né? O livro inteiro foi ilustrado, Bico de Pena, eu ia falar, mesmo. nossa, que coisa mais Técnica linda. mesmo, Que bico de grau pena. de detalhamento. Tá lindo o livro. Escolhe, Lana, uma aldrabia minha lá no final para você ler. dar uma lida. Ai, Lá no vamos final, escolhe uma. Você ó a que- responsa. Você Pra que, eles que tem a voz Vamos boa ler a aí. primeira, Você então. que é o rouxinol aqui do programa. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta de leiga, então. Para ler a Aldravia, É só ela. Isso só não ela? é só ela, é Tá. uma aldravia. Ok, vamos lá, então. Nossa, que linda. Na dor, nada ou tudo naufraga. Perfeito. Vamos de outro, então, aqui também. Lamento, alma, o corpo invade, dói. Nossa. Vamos lá. Mulher, sou você que se lê. Cara, isso é lindo. Gente, já pensou fazer uma tatuagem seria- disso? Assim, Dá pra fazer uma tatuagem. isso é a poesia voltado para essa geração da rede social, 3 segundos. ansiosa, a galera do TikTok, Então, né? Galera é dos uma mente stories. Dá para sintética. fazer esse paralelo, não dá? Pode. Então, é uma poesia contemporânea, do século XXI, tem tudo a ver. Porque não são... É denso? São 6 palavras, mas é denso. A gente pode pegar uma delas e ficar batendo papo, tomando vinho e pondo música e trazendo aquele conteúdo, aquele outro, e fazer um Sabe que brainstorm. agora eu, assim, peço desculpa pela ignorância, nem sabia da existência das aldravias antes dessa conversa. E agora eu começo a imaginar que isso aqui é como se fosse aquela grande fotografia do Steve McCurry. Aqueles retratos que você olha assim e fala... O cara falou 50 coisas assim numa Exatamente. imagem simples de alguém jogando feijão pra cima, tipo, na colheita, não é? É assim. Não, você não exatamente. teve essa sensação hora É. que você leu? Exatamente. Pra mim, Sente você aquilo que mais vê. Gente, olha, é aquilo que você falou. Você pega uma dessas,
toma um vinho, Vinho. fica batendo papo, fica divagando sobre Brainstorming. aquilo. 2 horas conversando sobre o... Tem assunto para bastante tempo. É. Que barato. Para mim, é a mente sintética que o Howard Gardner fala. Que é uma das mentes... E sintética e criativa, né? Sim. Porque a grande sacada é ser sintética e criativa. Porque é uma das mentes do futuro tem que ter E criatividade. é isso que eu ia te falar. Você falou que ele escreveu cinco tendências, né? Eu diria assim, né? De mente. De mentes do futuro. Quais são elas? Vamos lá. É a mente organizada. Tá. Então, olha lá, você vai receber Adoro. informação. O que você faz com isso? Né? Vou colocar A aqui. mente respeitosa. Gosto Por também. quê? Porque na atualidade, se você tiver aquele nível de preconceito que existia no século XIX, XX, não sobrevive. Então, mente organizada, mente respeitosa, né? A mente sintética, a mente criativa e a mente ética. Uau. São as 5 mentes do futuro, segundo Howard Gardner, e o futuro já está acontecendo. Não, já é hoje. Já. Então, eu acho assim muito legal isso, né? Que Os movimentos. Que conversa aula. legal que a gente teve hoje. Que aula! Especial pro Dia do Professor. Que coisa boa! Tereza, eu amei que você veio aqui. Que bom. Amei a tua participação. Desejo todo o sucesso do mundo, inclusive nessa nova empreitada, né? Que é ser parte da Academia Paranaense Feminina Paranaense de Letras. Não, Academia Feminina de Letras do Paraná. Isso. Ela esse ano fez 50 anos. Aham. Olha, Ah, eu que agora tô me barato. sentindo aqui honrado, né? De ter Depois recebido essa dessa- pessoa Depois aqui. desse título todo, né? O que você Olha, acha? Conversaríamos mais uma hora, se fosse Da possível. cadeira Eu falo, 28. cada Para vez. não fazer feio, pera. Convidar-te-ei mais uma vez para vir até aqui. Ah, outra coisa. Teu pai, você não guardou aquele teu primeiro poema? Não, deve ter que jogado no lixo. chata. Pensa, já pensou hoje? Faria um maior sucesso. Talvez Aquele já foi o teria primeiro. uma nova categoria para aquela Pode sua ser, poesia, né? Vai ver que estava muito à frente do tempo na época que ela foi Provavelmente. escrita. Provavelmente. Essas coisas a gente tem que guardar. Muita coisa, né? Eu falo as óperas que eu escrevia com 8 anos. Que lindo! Isso existe. Tinha um a cada 3 palavras. Por isso que era ópera. É que assim, né? Tipo, sei lá, brincadeiras de criança, Claro. né? Um belo dia na praia, chovendo, crianças sem o que fazer nos anos 80, uma TV que mal pegava em Itapema, né? Você pegava lá e disse, eu quero ser cantora de ópera. E a mãe se cagando de rir da minha cara, todo mundo, o que é ser cantora de ópera? É, brincadeira de criança. Peguei um caderno lá e comecei a escrever as minhas óperas. Só que, o que era ópera na minha cabeça? Era algo que se falava alguma coisa e fazia ó depois. É tipo meio lírico, assim. Aí tua era leitura assim, sei lá, tipo, e aí, no dia seguinte, eu, com as minhas óperas escritas, fomos para a praia. Tomar sol de manhã, todo mundo na praia brincando, e eu resolvi cantar uma ópera Tava na praia. treinando, né? Tá certo. Foi uma risada generalizada e eu desistir de ser cantora de ópera naquele dia. Óbvio, uma cotoquinha no meio da praia dizendo: meu gato fugiu de casa. E daí falando as coisas. Então, eu não vou cantar agora porque E eu o tô gato rindo. eu subiu não no vou muro. e tal. Ia falando isso. Gente, era bizarro. Assim. Mas Eu Mas acho já que minha tinha mãe criatividade. deve ter se divertido muito. Mas não só isso. Com 10 ou 11, eu era uma dramaturga. Ela era uma dramaturga. Eu escrevia peças de teatro Olha, com 11 anos. que Sim, legal. com personagens, com o que entra, o que sai. Eu não Tinha uma resenha É. psicológica de cada personagem, a vida Oh. pregressa. tudo, se o dia tinha sol, se era um ambiente fechado, se tinha uma sala, tudo descrito nas minhas peças de teatro, legal. com uma máquina de escrever que meu pai tinha comprado pra gente fazer algumas coisas na Ou seja, era escola. profissional, hein? Era tudo. Primeiro eu escrevia à mão e depois eu datilografava as peças de teatro. E aí eu chamava a galera para fazer as peças, né? Nossa. Então eu dirigia, eu roteirizava, eu fazia sonoplastia, gravava nas Quem fitas passava vergonha eram os cassete. primos. Não, eu junto daí. No caso das peças eu também estava ali, né? Tinha a peça, a primeira, mais famosa, e as minhas primas que vão assistir isso aqui vão dizer que foi o dia a dia de uma família, acho que foi a primeira.
Não, Dias Melhores Virão, pode ter sido acho que Dias Melhores Virão foi a primeira, da Dona Norma. E aí eu fazia a história da Dona Norma, que era uma viúva e não sei o quê, nananã. E toda a trilha sonora da peça cronometrada. Eu lia todas as falas, cronometrava. Que legal. E já gravava o tempo da música, o tempo da entrada da atriz, o tempo da fala e tarará. Que alto nível, você tá E achando que é? depois, 11 anos de idade, 11 anos, ó. e escolhi as minhas vizinhas, amigas, irmãs, primas, quem tivesse na frente pra fazer os Quem tinha o personagens. perfil de cada personagem. Aí, um tempo depois, meu pai comprou uma câmera e a gente começou a filmar algumas coisas, mas aí já não deu mais certo. As peças meio que se perderam nesse meio tempo, enfim. Eu tinha grupos de teatro na escola que eram peças que existiam, né, de verdade, mas nunca peça autoral. Eu acho Você que, já tinha autoral. né, Eu pirava em desenhar carro. é que lá no interior acho Meu que nem negócio tinha era isso, né, diferente. uma categoria para peças autorais do festival da cidade. Nossa, e eu ficava nos desenhozinhos de carro. Gostava de desenhar carro. O quanto a gente infantil, criança, tem criatividade que o mundo adulto tolhe. Porque vai colocando as regras, Uhum. né? Então, porque a criança é muita emoção, muito sistema límbico. Que é Mas eu acho emoção. que muito do que a Aí gente vem a faz criatividade. hoje tem muito a ver com aquela criança que a gente foi. Sim. Porque o meu sonho sempre foi ter, na época a gente fez, eu tinha o meu palco, né? Eu Olha. montei, a gente fez o meu palco, né? E de repente hoje eu tenho o meu estúdio. Aí, ó. Claro. Então, é isso, não podia. Muito. Então eu acho que tem. Tem. Tudo tem uma ligação de eu ter o meu espaço para fazer as minhas coisas, para mostrar a minha arte, ter o meu espaço mambembe aqui, né? A gente tem dons e talentos. Algumas vezes eles são tirados de nós, tolhidos por críticas, né? Alguns resistem, algumas pessoas retomam. No envelhecimento, inúmeras vezes eu vi nos meus clientes de terceira idade dizendo: eu tenho um sonho. E agora que eu já fiz tudo que o mundo adulto me Impôs. pediu, Aham. agora eu vou atrás daquele sonho. Vou virar cantora de ópera um dia. Então, Olha por aí, que ó. não? Dramaturga, Já né? pensou? Mas tem uma veia, uma pegada, Uhum. né? Que a gente tem que olhar, Filtrar. filtrar, desenvolver, né? Tem muito a ver no autoconhecimento, né? Você falou assim, o que você faz para sobreviver, né? No trabalho com os clientes, trabalhos manuais, né? Então essa blusa é minha, eu mesma teci. Olha que legal. Nossa, que bonita. Olha lá, ó. Lindíssima. Porque tricô, crochê, bordado, costura, tudo isso me ajuda São a as tuas mudar a habilidades. frequência da minha mente para eu poder dormir. Senão eu. Então, inúmeras vezes eu. Assim, presente de todo mundo era toalha de banho bordado com ponto de cruz contado. Contado ainda. Porque tem que contar o ponto, eu tinha que parar de pensar no que eu tinha trabalhado, dos problemas do dia, seja no consultório, seja na consultoria de empresa, e eu tinha que contar o ponto. Então, no contar, escolher as cores e tudo mais, eu ia mudando a frequência de funcionamento Uhum. cerebral, relaxava e dormia com É o qualidade. equivalente à fotografia, no meu caso. E eu acabo transformando isso em presente para todo mundo também. Olha aí, viu? Vou fazer Agora, foto. aí um amigo ou outro, pô, você não indica ninguém fazer o aniversário do meu amigo, do meu filho? Falo, indico. E agora? Mas, Paulo. Não, não, beleza, mas imagina, mas eu te pago. Não, eu quero é pelo desafio, né? Eu não quero que fique chato. Então, para não ficar chato, eu não quero transformar isso em dinheiro. E aí eu vou e no final até que dá uns resultadozinhos mais ou Que menos. legal. Mais ou menos, Precisa né? ter, Legal. precisa ter, né? Esse equilíbrio. Os hobbies, né? E por que não o cotidiano com frequência? Então, essa ideia do, eu ralo o tempo todo e tiro férias uma vez por ano. Não, você está estressando seu corpo, você A está gente tem que se dar pequenos envelhecendo. prazeres diariamente também. Exatamente. Senão você só se Porque frustra. a unidade de tempo é 24 horas. E não- Amanhece e anoitece. Você precisa dormir. E tentar Então, não transformar. dentro dessa unidade de tempo, como que você está vivendo? A qualidade de vida tem que ser nessa unidade de tempo. E Tá? tentar transformar o teu hobby não numa obrigação, mas sim num momento de lazer e de É. descanso mental, que é Se o a caso gente- das fotos. É Né? que se a gente transformar tudo que é hobby, eu pelo menos tenho uns 50 hobbies, se eu transformar tudo em trabalho, primeiro que eu não vou ter tempo para nada, não vou ser especialista em nada, Aham.
E ainda por cima eu vou ter que ficar procurando o 51º, segundo, terceiro e quarto hobby, porque senão vai tudo ficando chato, É verdade. né? Mas, gente, ó, gostaria muito de agradecer a Tereza e pedir para ela passar para vocês aí onde que vocês encontram, né? Tipo, qual que é o site, qual que é o serviço, Redes sociais. redes sociais, Redes como que a sociais. galera te encontra? Vai lá, Legal. passa aí. Legal. Então vamos lá. @Tereza Caran, Tereza com Z, Caran com KM no final. Você Certo? acha lá no Instagram, na bio, tem tudo. Vai pro meu site, que é Tereza Caran, vai pro meu blog, Tem WordPress, um que é Tereza Linktree lá. Caran, Tem. né? E Amazon Livros, se digitar Tereza Caran, encontra os Também. livros. Perfeito. E a Também no seu Amazon Kindle. manda até pro exterior, em formato e-book, isso que é o legal. E aí, Uhum. para aquelas pessoas que querem um atendimento presencial contigo em Curitiba ou online também? Não, online mundo. Eu tenho clientes na Ah. Nova Zelândia, brasileiro, mas na Show! Nova Zelândia. Fala 14 línguas, tá tranquilo. Plataforma da Doctoralia. Legal. Eu tô, né, sou uma psicóloga e a minha agenda fica online. Certo. Então a pessoa entra na plataforma e escolhe meu horário, tá? Certo. Para atendimento online, só Legal. atendimento online. Que bacana. Então tem assim várias maneiras. A Tereza tem uma história, mas se manteve Gostei. atualizada em termos de comunicação. Ótimo. Gostei. Tereza, muito obrigada Eu que agradeço. por você ter vindo, ter conversado com a gente. Foi uma aula, como disse o Paulo. Que legal. Uma grande aula. E é isso aí, se você gostou desse programa, escreva pra gente, deixa seus comentários, entre também nas redes da Tereza, entre em contato com ela, manda uma mensagem, deixa seu like aí também, que ajuda muito. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, gente, clica aí do lado, se inscreve, porque ajuda bastante a gente a crescer Essa é uma por aqui, forma de né? evitar a depressão sua e nossa. Dê like. Dando um like e também ajudando a gente a continuar esse trabalho que faz parte do nosso coração, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, trazer conhecimento, trazer pessoas interessantes para Trazer você cultura. conhecer, né? Trazer cultura. Fechou? Fechou. E aí, amor, tudo certo? É isso aí. Então, vi que ela jogou a bola pra mim. Meus queridos, um forte abraço, um bom fim de semana pra vocês. Semana que vem tem mais aqui na Toca Cultural, beleza? Beijo. Um abraço. Tchau, tchau.